Nova perda de pontos do Benfica, que faz com que o Sporting tenha a oportunidade de aumentar para 8 pontos a vantagem no segundo lugar. Este é o primeiro tema da Liga de Ouro, com o Nuno Saraiva, o Jorge Amaral, o Luís Pedro Sousa e o Diamantino Miranda. Uma boa noite aos quatro. O Benfica queixa-se de um penalti por assinalar. Nelson Veríssimo diz também que houve alguma falta de eficácia. É só isso que explica esta perda de pontos, Diamantino? Boa noite. Não. O que explica a perda de pontos, até porque se o penalti tivesse sido assinalado, não saberíamos se era convertido ou não. Mas o que faltou neste jogo foi realmente o Benfica fazer, no mínimo, alguma coisa parecida com o que tinha acabado de fazer uma semana antes, ou em Liverpool, ou em Alvalade. Mas não, o Benfica voltou hoje a fazer aquilo que normalmente tem feito desde que começou este campeonato. Uma exibição paupérrima, uma exibição sem... Não é que o Benfica tenha merecido empatar, o Benfica até merecia ganhar o jogo, mas não foi pelas oportunidades criadas, nem foi pela exibição, mas podia até ter ganho. Agora, é muito pouco para uma equipa que se pretende que seja uma equipa que volte a ganhar campeonatos o mais rápido possível. Embora este esteja a acabar, e julgo eu, e penso eu, e desejo eu que as coisas no próximo ano já sejam um pouco diferentes, mas parece-me a mim também que para o Benfica voltar a fazer com que os adeptos sorriam e tenham realmente aspirações a ganhar muitas competições, o trabalho que terá que ser feito, parece-me que esta época será pouco tempo para fazer esse trabalho todo. É possível que, por aquilo que se vai vendo, que tenha que haver pelo menos 1, 2, 3 anos até as coisas começarem a funcionar como todos os adeptos do Benfica desejam. Agora, isto não quer dizer, e se me perguntarem se é penalti, eu acho que não é. O problema aqui é que acho que não é, se fosse num campeonato inglês, qualquer coisa assim parecida, se calhar não era também. Acho que não é para mim, como antigo jogador de futebol e como treinador. O problema é que já vimos marcar muitos penaltis destes. Piores que estes, mas muito piores. O mesmo árbitro. Fazemos, como sabes, fazemos aqui os jogos ao minuto, ao segundo, e eu lembro-me, se não estou em erro, corrijam-me se alguém souber, eu lembro-me este árbitro, por exemplo, e por acaso até foram os 2 jogos com o Sporting, eu lembro-me este árbitro no jogo com o Estoril e no jogo com o Tondela, marcou penaltis iguais ou parecidos ou piores que estes, quer dizer, e depois hoje entendeu, ou o VAR, não sei quem foi, entendeu que este não seria. Eu também não marcava. O problema, e esta é a nossa discussão de sempre, o problema é que no futebol português os mesmos árbitros, como é o caso deste, umas vezes marcam, outras vezes não marcam, lances iguais, parecidos, e nós ficamos sem saber o que é que se passará. E eu digo que este penalti não é, também para depois, se calhar mais à frente, vamos falar noutros lances de outros jogos, para dizer que eu também não marcava, embora em Portugal seja penalti. Mas se calhar já falamos depois no Benfica, no Sporting, no Porto Sporting, e se calhar já vamos falar também num penalti, que eu também acho que não marcar, ou que não é penalti, mas que em Portugal marcam sempre. E ali não marcaram. E, portanto, é esta discussão que vamos tendo aqui, infelizmente, mas Luís Pedro, afinal, o Benfica hoje tem razão de queixa ou não? Eu vou fazer um bocado de batota, já fiz um bocadinho de batota, eu consultei 3 especialistas de arbitragem e os 3 dizem que não é penalti. Ui. De qualquer forma, é um lance de difícil análise. Eu, se fosse o árbitro, marcaria penalti, porque eu sei que há um ressalto num colega antes da bola ir à mão do jogador do Famalicão. De qualquer forma, não me parece que seja a posição natural dele. Parece-me que há aqui um aumento de volumetria e ele tira partido exatamente desse aumento de volumetria para cortar a bola. De qualquer forma, aumento de volumetria houve de certeza absoluta. A mim parece-me que essa é a intenção. Mas essa é a intenção, mas houve esse aumento. Claro. É verdade. É um lance de difícil interpretação, de qualquer forma. Tanto este lance como muitos outros que houve durante a temporada não explicam e não servem para desculpar o fracasso que foi esta época do Benfica. Um fracasso amenizado, obviamente, pelo desempenho na Liga dos Campeões. O Benfica hoje voltou a jogar mal. Aliás, eu penso que o Benfica, depois do jogo de Alvalade, a equipa terá entrado de férias. Há ainda o jogo com o Porto, que é uma questão de honra e orgulho, mas a época acabou para o Benfica, e tanto acabou para o Benfica, que já joga Paulo Bernardo
como titular. Eu sei que há problemas com os extremos, mas jogadores como Diogo Gonçalves e Gil Dias que não podem ser titulares do Benfica, pelo menos no ataque do Benfica, como defesas, talvez, mas no sítio onde se desequilibram os jogos, o Benfica não pode ter esses dois jogadores como titulares e de alguma forma, pelo menos na primeira parte, houve muitos problemas de ligação. Gonçalo Ramos teve mais um mau jogo. Na segunda parte as coisas mudaram um bocado e o Benfica aí pode queixar-se, além desse lance, de alguma falta de sorte e de alguma ineficácia, porque foram muitas as oportunidades criadas que, por este ou por aquele motivo, a bola não entrou. De qualquer forma, e nisso eu concordo com o Diamantino, se bem que o Diamantino, a meu ver, face à paixão clubística dele, poderá ter exagerado um bocado sobre o desempenho do Benfica. A exibição? Sim, não foi paupérrimo. Foi medíocre. Uns milhares de foi pessoas. medíocre. É o que eu disse. Foi o que eu disse. Mas paupérrimo é muito pior do que medíocre. Eu não disse paupérrima, nem utilizei essa palavra. Utilizaste, peço desculpa. Paupérrima? Sim. Não utilizei. Utilizaste. Utilizei paupérrima? Utilizaste. Desculpa. Pronto, de qualquer forma, eu concordo de um modo geral com o Diamantino. Houve jogos de qualquer forma e temos que cair sempre na questão da comparação. Houve jogos que o Benfica fez esta época muito piores do que hoje, não é? Nós estamos também a ver a reação da parte do Benfica, volta a criticar a arbitragem. Já tinha dito publicamente Nelson Veríssimo na reação a este jogo que achava que tinha ficado um penalti por assinalar a favor do Benfica e agora também nas redes sociais o Benfica diz que foram sonegados ao Benfica esta época 12 pontos. Até aqui nas comunicações o Benfica falava sempre em 9 pontos que teriam sido retirados ao Benfica. Aumenta essa conta para 12 depois do jogo de hoje e fala mesmo numa decisão escandalosa do vídeo-árbitro. Antes de passar a palavra ao É só um sublinhar de uma coisa que eu já disse aqui várias vezes e que o Luís acabou de dizer novamente, que a não marcação do penalti não implica a má exibição do Benfica. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas numa altura em que as equipas estão mal, que é o caso do Benfica, e em muitas situações nesta época, infelizmente teve mal em alguns jogos, a não marcação dos penaltis que poderiam dar outra elan à equipa a partir desse lance, se fosse convertido, poderia fazer a diferença. Portanto, nós não nos podemos agarrar assim bem, mas também convinha jogarem mais. É verdade. É verdade, e totalmente verdade. Sim, estamos de acordo. Mas o marcar os penaltis, quando eles existem, quando há 0-0 ou quando há a perder 1-0, serem convertidos, também a equipa poderia reagir de outra maneira e ter outro Se o Benfica tipo de resultado. vencesse hoje 1-0, as críticas seriam com certeza muito mais tenues. Hoje, pode falar-se, como o Benfica fala, numa decisão escandalosa do vídeo-árbitro? Boa noite a todos. Não, obviamente que não. Eu percebo o que o Diamantino disse relativamente, enfim, à falta de critério dos árbitros relativamente a este tipo de lances, a estes e a outros. Mas eu acho que não há nenhuma razão de queixa do Benfica hoje, a não ser de si próprio, mais uma vez. E dizer que foram sonegados 12 pontos por decisões de arbitragem ao Benfica é, no fundo, fazer tábua rasa de uma época miserável, medíocre, que o Benfica fez. Se fosse verdade aquilo que o Benfica está a dizer, o Benfica estaria a 2 pontos do Futebol Clube do Porto, o que seria manifestamente estranho perante aquilo que é a qualidade que o Benfica revelou esta época. Eu acho que este Benfica Famalicão foi o espelho, enfim, da época do Benfica, tirando alguns fogachos. Foi um Benfica sem chama, um Benfica sem intensidade. Foi um Benfica que, quando tem de construir e de fazer um futebol positivo e de ataque, tem muitas dificuldades, apesar, enfim, depois de alguns momentos do jogo em que é manifestamente superior aos seus adversários, mas depois não concretiza. É uma equipa com muitas dificuldades, é uma equipa que prefere defender e jogar com o bloco muito baixo, o que resulta com equipas mais fortes, como o Sporting, como o Porto, pode resultar às vezes, e às vezes até o Benfica consegue vencer, pode resultar com equipas como o Liverpool, como o Ajax, por exemplo, mas depois, quando joga com equipas desta dimensão, o Benfica tem muitas dificuldades, tem mesmo muitas dificuldades. E a verdade é que o Benfica, esta época, perdeu pontos em vários jogos que eram decisivos. E, portanto, essa é a razão fundamental para, mais uma vez, mais uma época, mais um ano em que o Benfica tem
0 títulos e fica outra vez em terceiro lugar, obrigado a começar a época mais cedo. Eu percebo, desculpa só, eu percebo o que o Nuno diz e concordo quase com tudo, mas esta coisa dos penaltis para desbloquear jogos às vezes tem muita importância. Eu agora, enquanto o Nuno falava, estava aqui a tentar me recordar dos lances. Eu lembro-me de um jogo com o Estoril, o jogador do Estoril que vai fazer um carrinho no chão, vai a deslizar e a bola bate-lhe no braço depois de um pontapé, um cruzamento de um jogador do Sporting, já não me lembro, e o árbitro marca penalti. E estava-me a lembrar do outro lance, que é um jogo com o Tondela, salvo erro, em que o jogador do Tondela vai correr, nem sequer está a olhar para a bola, vai a correr com os braços, a bola bate no braço e ele marca penalti. O mesmo árbitro. Isso é verdade. Não, isso é verdade, não. Isso desbloqueia jogos muitas vezes. Isso é a tal questão da falta de coerência, da falta dos árbitros. Da falta de critério sim, dos árbitros. Mas em prejuízo de uma equipa que está mal e que se calhar um penalti assinalado poderia... Houve mais prejuízo em relação ao Benfica esta época do que em relação aos rivais? Eu para essa discussão, Mariana, eu raramente gosto de entrar porque mas a questão é que, eu sou apologista de que muitas vezes são todos prejudicados. A questão é essa. A verdade é que o Benfica este ano tem sido mais prejudicado. Os erros de arbitragem de todos os jogos, como é que ficaria a classificação? Será que o Benfica estaria assim tão mais próximo dos rivais? Primeiro não sabemos se os penaltis seriam convertidos. Agora, a verdade é que se fossem convertidos, se calhar o Benfica teria mais pontos, não sei quantos, não faço ideia. Isso é um se. Isso é o chamado whataboutismo. É o que eu estou a dizer. Se fossem convertidos, e naturalmente são mais vezes convertidos do que falhados. A contabilidade também tem que entrar, peço desculpa. Sim, os penaltis dos outros. Claro, é isso que eu estou a dizer. Não entra seguramente na contabilidade dos 12 pontos que o Benfica faz, Jorge. O que é que achas destas contas? Eu acho um exagero, mas isto também já tem sido um déjà vu. Realmente sempre que há um mau resultado, mas mesmo que ganhe, a ver os comunicados ou a culpar os outros, a culpa é dos outros, mas não vejo ninguém chegar ali e ter a coragem de fazer uma meia-culpa, dizer assim isto correu mal, a gente correu mal, não fizemos bem, hoje não fomos uma equipa, eu tive mal nas substituições, eu não devia ter feito isto, a equipa não correu. Não, é sempre a culpa, é sempre dos outros. Neste caso, acho que a perda ou a possibilidade do Benfica não chegar ao segundo lugar deve ser do Porto, certamente, e das quedas do Taremi, possivelmente. E é que vai ser campeão. Agora há uma coisa que grande parte dos benfiquistas não são todos tolos, não é? Como é evidente, isto é mandar areia para a cara das pessoas para tentar justificar o injustificável. Como é lógico, nós temos a ver hoje um penalti, estamos a falar de um penalti em que não se pode comparar com nenhum de alguns que foram aqui mencionados. É porque neste caso bate num jogador antes, vem de um ressalto. É que não é hipótese, está escrito, há uma lei. É que isto nem é a gente interpretar. Eu agora vou dar a minha interpretação. E não, bateu num jogador antes e depois é que lhe vai à mão. São coisas totalmente distintas. Se nós falarmos, por exemplo, de um penalti em Guimarães, em que a bola bateu no peito e foi ao braço, aí há uma interpretação do árbitro porque está aberto, mas também diz que batendo no peito não deve ser marcado. Aí já é outra interpretação. São coisas totalmente distintas. Esta bateu num jogador. Agora esta é uma equipa que não jogou rigorosamente nada. Não há penaltis de ressaltos. Ou que não se pode marcar penaltis de ressaltos. Isso é o que está escrito na lei. Não, isto é o que está escrito. Isto é uma questão de interpretação. Está escrito. E cada um tem a sua. Como eu disse no princípio da minha intervenção. Estás-me a falar de um jogador. Eu ouvi três especialistas que me dizem não é penalti. Não é penalti, exatamente. Na minha opinião, e eu... até suscitei logo uma gargalhada ao Jorge Amaral, ainda bem. Sabia, para que para mim... Não, uma gargalhada, é um sorriso. Agora não se pode falar em decisão escandalosa. Agora, é discutível. No limite é discutível. Escandalosa nunca será. Não, e a justificar tudo aquilo que não foi feito, e nós fizemos aqui o jogo, uma primeira parte de uma equipa nula, totalmente, não fez rigorosamente nada, não havia balizas, o Benfica não teve baliza, andou ali com uma bola de um lado para o outro, mas com uma intensidade, qualquer equipa se calhar deste distrital faria muito mais, ou procurava muito mais a baliza contrária. Na segunda, após as substituições, aquilo melhorou um bocadinho, pronto, houve ali um bocadinho mais também desgaste numa equipa da equipa do Famalicão, e pouco mais. Agora, foi uma exibição totalmente que nem apelou ao brilho de quem enverga aquela camisola, acho eu. E isso é normal, por isso é que houve muitos assobios mesmo. E a responsabilidade é realmente de quem está à frente. E do treinador, em vez do treinador chegar nas flash interviews e na conferência de imprensa e falar de penaltis, tem que dizer assim, o que é que eu não fiz? O que é que eu não fiz?
porque é que explicar, porque é que a Páscoa já passou, mas o João Mário já começou na cruz crucificado, não é? Há uma data de tempo. O João Mário está crucificado, o João Mário tem que jogar nesta equipa. Por muito que o Diamantino não goste, é a minha opinião única. Que eu não gosto. O João Mário, não, em termos que tu disseste no princípio que não ia adiantar uma grande coisa ao Benfica, era a tua opinião em relação ao João Mário. Pronto, mas é a tua, já agora disse o que é que eu disse antes de entrarmos aqui, que é para as pessoas não ficarem a pensar. O que eu disse há bocado é que... Eu já sei disso. Está bem, dizes, mas é para as pessoas ficarem a saber. Eu não fui a favor... Porque acho que não era o jogador que o Benfica precisava. Acho que o Sporting, e eu disse-o aqui, e normalmente digo as coisas que acho, disse aqui na altura, antes de começar a época, que achava que o Sporting ficava a ganhar mais na aposta em Mateus Nunes do que o Benfica com o João Mário. Mas nós vamos falar então mas no jogo de hoje, e se calhar noutros jogos... No jogo de hoje... Vamos falar neste jogo. Neste jogo e noutros. Se calhar o João Mário faria algum sentido. Nós já falámos um bocadinho ali fora, assim, fazia algum sentido, portanto... Muito rapidamente, vamos passar para aqui, para o estúdio, aquilo que trocámos ali fora, e dizer assim, isso tu disseste... Em concordância. Porque normalmente há pessoas que vão para os estúdios dizer coisas que não lá fora. Mas com coisas concordamos os dois, podemos falar nisso. Com respeito e com assertividade. Agora, nós se calhar estamos a falar que o ano passado com o João Mário o Sporting foi campeão e com o Mateus Nunes este ano não foi. Se calhar com o João Mário o Benfica, com o Jorge Jesus... Se calhar teve um Porto muito mais forte este ano do que teve o ano passado. Se calhar com o Jorge Jesus, até Jorge Jesus estar lá, o João Mário teve um rendimento e o Benfica teve um rendimento. Desde que o João Mário saiu, se calhar a equipa teve outro rendimento. Não se pode fazer essas contas. Isto é factual. Em relação às opções de hoje, esse afastamento de João Mário não é de agora, não é? Mas o Luís Pedro estava também a dizer que pode fazer-se a interpretação de que o Benfica já está quase de férias, no sentido em que já acabou a época, até olhando para as opções de Nelson Veríssimo, para as escolhas que fez, para o facto de lançar Paulo Bernardo, Diogo Gonçalves e Gil Dias. Achas que pode ser feita essa leitura? Eu acho que esse sentimento não entrou na equipa. Acho eu. Se entrou é muito mau. Porque toda a gente sabe que o Sporting vem de duas derrotas que marcaram um pouco, pelo menos esta última semana do Sporting. Há 6 pontos em disputa. Sabemos que o Sporting vai ao Bessa. Eu estou a dizer isto não porque vai acontecer, mas poderia acontecer. Porque eu já há muito tempo que digo que o segundo lugar está mais que entregue, não é há uma semana nem há duas, e que o primeiro também já estava entregue há muito tempo. Claro que as coisas podem acontecer ao contrário, mas era, olhando ao contexto das equipas, percebia-se que o Porto ia ser campeão e percebia-se que o Sporting ia ser campeão e que o Benfica não tinha capacidade para chegar ao segundo lugar. Agora, ninguém sabe, é verdade. Isto para dizer o quê? Que se esse foi o sentimento de já estamos de férias, vamos dar oportunidades a jogadores que não têm jogado muito. Quando se sabe que o Sporting vai ao Bessa na segunda-feira e que até podia perder pontos... É verdade que o Benfica depois tem o Porto, mas não se sabe, quer dizer, o que é que os resultados iriam dar. Portanto, eu não acredito que o treinador ou alguém tenha sugerido aos jogadores, ou pelo menos lhes passado pela cabeça, bem, isto acabou para nós, não temos nada já a ver com isto e vamos só... infelizmente, acabar a época sem mais nenhum título. Um objetivo também assumido por Nelson Veríssimo tem a ver com o objetivo individual de Darwin Núñez, até usou a expressão que estamos a ver da cenoura, que os golos agora são como uma cenoura para Darwin Núñez. Hoje foi o coletivo, Luís Pedro, que não beneficiou a Darwin, ou a nível individual Darwin também esteve abaixo do que tem estado? Darwin hoje esteve algo confuso e atabalhoado, e a decidir mal, fundamentalmente. De qualquer forma, e se me permites, só... ir um bocadinho atrás para dizer 2 ou 3 coisas. Em primeiro lugar, e eu gostava, há bocado estive a contrariar o Diamantino, agora é a altura de lhe tirar o meu chapéu. Obrigado. Realmente, no princípio da época, eu lembro perfeitamente do Diamantino contra a corrente, e é muito difícil ter opiniões contra a corrente, dizer que não percebia ou de alguma forma desvalorizar a titularidade de João Mário era um jogador que, na minha opinião, e a preponderância dele na equipa do Benfica. Diamantino, na altura, contra a corrente, fez isso e de alguma forma, João Mário, depois de um bom início de época, não conseguiu ter essa continuidade e essa regularidade. Mas chegámos a um ponto em que... numa equipa, num jogo com o Famalicão, em que o Benfica
estará sempre em ataque continuado, não se percebe como é que João Mário não joga, para jogar Paulo Bernardo, que já percebemos que está a jogar por decreto, que é um jogador da formação, por mais nada. Ele tem mais etapas para queimar, poderá vir a ser um grande jogador, mas neste momento não é titular no Benfica. E a outra opção, que seria a opção, segundo Nelson Veríssimo, a opção número 1, Tarap, fica no banco. E João Mário nem sequer entra. Num jogo com o Famalicão, em que é preciso jogar de cabeça levantada e ter critério no último passo, como é óbvio, João Mário tem de jogar. Organização ao jogo. Exato. O João Mário dá, e é isso, eu falei há pouco, parece que o Benfica está de férias, é exatamente por causa disso. Porque jogou o Paulo Bernardo e não um consagrado, para dar minutos a Paulo Bernardo. Aliás, o Record, durante a semana, escreveu que até ao final da época, Paulo Bernardo vai ter minutos exatamente para promover a ascensão de um jogador da formação. Relativamente aos extremos, sem Rafa e sem Everton, é difícil arranjar outras soluções. Há uma solução que seria óbvia e que eu não compreendo como é que só foi adotada já na segunda parte, que é jogar com Darrington de cair para a esquerda e haver um número 9 com Yaramchuk. Eu percebo que o Benfica tenha jogado num modelo habitual, mas num jogo em que o caudal ofensivo do Benfica teria de ser relevante, faria mais sentido o Benfica jogar na segunda parte com o Yaramchuk e Darwin mais recuado, como fez e como também proporcionou muitas ocasiões muitas ocasiões de golo e proporcionou que o Benfica estivesse quase toda a segunda parte ou nas imediações da área do Famalicão ou mesmo dentro da área do Famalicão. O Benfica, na segunda parte, embora não tenha conseguido um nível exibicional muito positivo, foi um Benfica completamente diferente daquele que esteve na primeira parte, como o Jorge Amaral há pouco explicou. Ainda vamos voltar ao Benfica, vamos também falar sobre o problema interno que se vive neste momento no Sporting. Por causa desse problema também está aberto um televoto hoje CMTV sobre o Sporting. A pergunta que lhe fazemos é quem é o melhor avançado do Sporting. As hipóteses são duas. Se acha que é Paulinho, liga 761 201 501. Se por outro lado acha que Slimani é o melhor avançado do Sporting, ligue 761 201 502. O custo da chamada é de €1 mais IVA. Os resultados finais vão ser divulgados durante este programa. Se acha que o melhor avançado do Sporting é Paulinho, ligue 761 201 501. Se por outro lado considera que é Slimani o melhor avançado da equipa de Ruben Amorim, nesse caso ligue 761 201 502. Vamos divulgar os primeiros resultados a seguir ao intervalo. Até já. Esta semana não perca tudo aos preços mais baixos. Até dia 2 de maio, o Continente tem descontos diretos de 50% em mais de 1000 artigos. É imperdível. Já conhece as velas Eco, amigas do ambiente, aromáticas e produzidas em Portugal. Feitas de materiais reaproveitados desde o seu interior à embalagem. Aproveite por apenas 5 e 6 euros. E se tivesse um Continente só seu? Já imaginou um Continente só com os seus produtos preferidos? O seu folheto personalizado é assim. Um folheto semanal único para cada cliente, onde encontra apenas os produtos que gosta e costuma comprar, sempre aos preços mais baixos. Com os descontos e promoções mais relevantes para a sua família, este folheto facilita a criação da sua lista de compras e a gestão orçamental familiar. É como se cada cliente tivesse o seu próprio Continente. Um Continente feito e pensado só e apenas com o que cada um mais gosta. Semanalmente pode ver o seu folheto personalizado na app Cartão Continente. Descubra já o seu. Consulte o folheto de fim de semana e visite o Continente mais próximo ao site continente.pt, porque o corrente é ir ao Continente. Olho para ti e vejo talento, ambição, vejo caráter e emoção. Acima de tudo, vejo um país inteiro. És o filho de uma nação. És o novo T-Rock, nascido em Portugal. E agora nasce também o T-Rock.pt, uma edição muito especial para todos nós. Aventure-se e venha conduzi-lo num concessionário Volkswagen. Volkswagen. Duh. Se queres ir à Discount Party com descontos até 50% em todas as marcas próprias da Vorten... Sim.
Mas podemos ir direto ao que interessa. Sim. Máquina de lavar roupa Cult por apenas 239€. Mais vale ir à Forte. Forte. O nosso forte é o preço. Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa, a oleosidade e as bactérias. Porque o couro cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Man, com tecnologia tripla. É um alerta CM. Slimani é considerado o melhor avançado do Sporting pela maioria dos participantes no nosso televoto CMTV. 60% considera que Slimani é o melhor avançado do Sporting, 40% considera que é Paulinho o melhor avançado da equipa de Ruben Amorim. Isto numa altura em que Slimani está a viver um problema interno com o treinador do Sporting, Ruben Amorim. Estes são resultados parciais, mas pode continuar a votar no nosso televoto CMTV sobre o Sporting. A pergunta que lhe fazemos é quem é o melhor avançado da equipa de Ruben Amorim. As hipóteses são duas. Se acha que é Paulinho, ligue 761 201 501. Se, por outro lado, acha que Slimani é o melhor avançado do Sporting, ligue 761 200 502. O custo da chamada é de €1 mais IVA. Os resultados finais vão ser divulgados durante este programa. Para já, os resultados parciais apontam para uma vantagem clara da parte de Slimani. 60% dos participantes considera que Slimani é o melhor avançado do Sporting. Só 40% acha que Paulinho é o melhor avançado da equipa de Ruben Amorim, depois de Slimani ter sido afastado da convocatória do jogo entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Os números para os quais pode ligar também neste televoto CMTV vão continuar a passar no topo do ecrã. Continuamos a falar sobre Slimani, que pode estar de saída do Sporting. De acordo com o João Record, a continuidade do avançado argelino no clube de Alvalade está muito difícil depois de mais um episódio conturbado com Ruben Amorim. O técnico não está satisfeito com a atitude de Slimani nos treinos e voltou a arriscá-lo das escolhas, desta vez para o clássico com o Porto. O avançado desmentiu a falta de empenho, escreveu nas redes sociais que treina arduamente, mesmo sem comer e beber durante o dia, por estar a cumprir o Ramadão. Mas o plantel uniu-se a Ruben Amorim e 2 meses depois de ter chegado ao Sporting, Slimani pode estar de saída. Nuno, aquele que é considerado por muitas pessoas como o melhor avançado do Sporting, deve sair depois daquilo que se passou com o Ruben Amorim? Bem, antes de mais, eu não sei o que é que se passou com o Ruben Amorim e creio que ninguém sabe, porque a única coisa que sabemos é que houve episódios conturbados e a única coisa que sabemos é da boca de Ruben Amorim. Na verdade, sabemos da boca dos dois, não é? Na verdade, sabemos da boca de Ruben Amorim, porque eu nunca vi alguém que esteja sob fogo dizer que cometeu um crime ou que cometeu um erro. Mas não deixa de haver duas versões. Não deixa de haver mais duas uma do que noutra, não quer dizer que não tenha havido duas versões. Com todo o respeito, e eu já disse aqui. O que até agrava um pouco a questão do conflito, porque houve uma resposta pública do jogador do Sporting. Pronto, que não devia ter havido, desde logo. E isso demonstra bem como Slimani está, neste momento, a agir mal. E, na minha opinião, Slimani, a partir do momento em que reagiu da forma como reagiu e respondeu da forma como respondeu, deixou de ter condições para jogar na equipa do Sporting enquanto Ruben Amorim for treinador, a menos que publicamente se retrate da atitude que teve. Dito isto, eu já aqui disse, há 2 semanas, quando a primeira questão, quando o primeiro episódio desta novela, Slimani, eu disse aqui que conheço muito bem o Slimani, e trabalhei com ele em Alvalade. O Slimani foi e era, nessa época, um extraordinário profissional e eu quero acreditar que continua a ser. Acho que quem é um excelente profissional com a idade com que ele saiu do Sporting não deixa de o ser aos 33 ou 34 anos. No entanto, Slimani sempre foi alguém que tinha um feitio especial e que precisava de ser muito acarinhado, muito aparicado, ter até às vezes um tratamento diferenciado. E há treinadores que percebem isso e que o fazem. Há outros treinadores que preferem olhar para o grupo de uma forma igualitária. E Ruben Amorim é um desses treinadores que olha para o grupo de forma igualitária. E aquilo que nós sabemos também é que com o trio Varandas, Hugo Viana e Ruben Amorim, ninguém está acima do grupo. E ninguém está acima dos interesses do grupo. E, portanto, por muito estatuto que um jogador possa ter... E já agora desse trio, quem é que está acima?
Não teve obviamente o situações Presidente. dessas? Obviamente o Presidente, obviamente a seguir está o diretor desportivo, o diretor-geral para o futebol, e depois está o treinador, naturalmente. Mas Achas mas que é mesmo essa hora não aqui? tenha mais pequena Não dúvida. tem? Não tenha mais pequena dúvida sobre isso. Não vale a Se calhar pena. está um bocadinho mais para cima, não? Não está. Olha, as coisas de estar a meter veneno, as coisas de estar a meter veneno e carvão. Não é veneno, eu posso dar a opinião. Podes dar as opiniões que quiseres agora. Coisa de joelhos é que eu não fico. Mas quem é que manda no De joelhos é que eu não fico. De joelhos é que eu não fico. Agora posso dar a minha opinião. Quem é que está a falar de joelhos? Não, estou a dizer, tu estás a dizer que eu estou a meter veneno. Claro, De joelhos então, é que eu não fico. claro, Posso dar a minha opinião. Se calhar está um bocadinho mais acima, eu só dei uma opinião. Pronto, é a tua opinião. Pronto, exato. Eu vou reafirmar. Na estrutura, na hierarquia do Sporting, quem manda é o Presidente, e não há dúvidas nenhumas sobre isso. Quem manda é o Presidente, a seguir, quem manda é o Diretor-Geral para o Futebol, estamos a falar do futebol especificamente. Quem manda é o Presidente, depois está o Diretor-Geral para o Futebol e a seguir está o treinador. Dentro do balneário, obviamente, quem manda é o treinador. É suposto que assim seja em qualquer clube. Isto não é uma especificidade, claro que sim. não é uma especificidade do Sporting. É assim em qualquer clube. E, portanto, independentemente do estatuto que qualquer jogador possa ter ou acha que tem, a verdade é que com estas três figuras aos comandos do Sporting, a verdade é que ninguém está acima do grupo. Foi assim, e Ruben Amorim já o demonstrou, e Frederico Varandas e Hugo Viana estiveram sempre com o treinador nessas decisões. Já o demonstrou com a Cunha, que era alguém que tinha imenso estatuto na equipa do Sporting. Nuno Mendes, aliás, ganhou a titularidade porque dava tudo nos treinos, muito mais do que a Cunha em determinada altura. Foi assim também com João Mário, que começou aos poucos também a época passada a perder espaço para Mateus Nunes. E agora está a ser assim com Slimani. E quero dizer uma outra coisa, que é... não vale a pena, e agora até se calhar até vou surpreender o Jorge Amaral, porque vou dizer bem do Taremi, que é uma coisa que eu não estou habituado a fazer. Vir invocar o Ramadão e o não comer e o não beber água, ou não beber, e mesmo assim treinar com todo o afinco, como disse o Slimani, não é propriamente um bom argumento. Porque o Taremi também está a viver o Ramadão. O Zaidu está a viver o Ramadão. O Fedal, no Sporting, está a viver o Ramadão. Embora agora não está a jogar porque tem estado, enfim, lesionado. Mas, se nós olharmos para o Liverpool, o Mohamed Salah está a viver o Ramadão. Portanto, mas falamos só de Portugal. O Taremi e o Zaidu estão a viver o Ramadão e nós vemos a intensidade com que eles treinam, porque sabemos que é assim, e a intensidade com que eles jogam e a qualidade com que eles jogam. Mas eles não treinam sozinhos. Sobre essa Mas questão eles não treinam sozinhos. O Zaidu e todos os outros não treinam sozinhos, como o Slimani está a fazer agora. Está a fazer agora porquê? Também são ideias diferentes. Jorge, está a fazer agora porquê? Está a fazer porque quer, porque entende, se calhar lhe dá ordens para fazer. Não, está a fazer agora. Se calhar tem qualquer coisa. Está a fazer agora. Algum trabalho extra que lhes tem que dar. Não, Jorge, não é, e tu sabes que não é. Está a fazer agora. Se estiver a treinar sozinho agora, que eu não sei se está, tu é que sabes que está. Se estiver, pelo menos na publicação que ele tenha. Se está a treinar sozinho, com o grupo, fora do grupo, é porque, de alguma maneira, pode ter sido castigado. Não sei se foi, se não foi, isso é algo que se deve apurar. Agora, aquilo que eu sei é que o Taremi e o Zaidu nunca deram nenhuma razão, nenhum motivo, apesar do Ramadão, para que o Sérgio Conceição lhes fizesse qualquer reparo. Não pode servir de desculpa para Slimani. Entretanto, durante a nossa conversa, a nossa votação já ficou um pouco mais desequilibrada e mais uma vez a favor de Slimani, que agora já tem 63% dos votos, 37% para Paulinho, estava em 60-40, mas à medida que o tempo vai passando, pelo menos até ver, a vantagem de Slimani está a aumentar. Já sabe que pode conferir os números do nosso televoto no topo do ecrã para poder votar. A pergunta que lhe fazemos é quem é o melhor avançado entre estes dois, se Slimani, se Paulinho, e pelos vistos, pelo menos quem está a acompanhar o nosso programa, a Jorge, acha de forma clara que Slimani é o melhor avançado, até olhando para o jogo com o Futebol Clube do Porto. Este conflito com o treinador e esta opção de Ruben Amorim prejudicou ou não, e está ou não a prejudicar a equipa do Sporting? Acho que o Ruben, na conferência de imprensa no fim do jogo, arranjou um culpado efetivo para esta eliminatória. Completamente, total. Que se chama Slimani. E mais do que isso,
E mais do que isso, e esse conflito foi quando ele fala em termos de balneário, que não quer no balneário ninguém que estraga. E também quando fala naquela situação de que se tiver que custar o meu cargo de treinador, também daqui é um confronto direto para o Presidente. Ou é o Slimani, ou é o Slimani ou sou eu. É totalmente. Quer dizer, isto é uma forma qualquer. Ou as coisas são como são. Eu não sei o que é que se passou, Paulinho. Para já. Olha, acho e concordo totalmente que ninguém pode estar acima da equipa. Isso sem dúvida. Não pode haver uma vedeta. Não vamos aqui a fazer aqui alguém que tem uma vaquinha, uma vaca sagrada, vá lá entre comas. Andamos aqui a adorar alguém e os outros é que não prestam para nada. Portanto, não há ninguém superior à equipa. A equipa tem que estar acima de todos. Isso sem dúvida. Isso é um facto. Agora, foi-se buscar um Slimani. Foi-se buscar um Slimani, que é um jogador que a massa associativa gosta. E esta votação é uma prova provada disso. Um Slimani que tem alguma capacidade, fez 4 golos, não foi o melhor marcador do mês, foi o avançado do mês, acho eu, tudo isso. Quando ele sente que realmente não vai ser a opção em que o avançado titular não vai jogar. Ele já se sente um bocadinho, é lógico que seria uma oportunidade para ele jogar, não é? Como é lógico, não joga. O treinador entende que ele deve ficar de fora. Depois é que não entende em 3 dias, porque o último jogo foi há 4 dias, não foi? Em casa, não é? Com o Benfica. O Slimani está pronto, está em condições e depois não está passado 2 ou 3 dias. Quer dizer, está aqui qualquer coisa que supera um bocadinho. Não sei se realmente a responsabilidade é toda do Slimani, e portanto ele e o treinador é que sabe. Agora, para gerir este tipo de conflitos, acho que tem que haver alguma psicologia. Não se pode pôr no GPS de um jogador, não é? Só as suas partes físicas. Também tem que haver a parte de gerir situações, gerir estes conflitos, gerir estas ambições. O Slimani não veio para o Benfica, para o Sporting, para estar sentado ou estar na bancada. Não vem para jogar. Então achas que o Ruben Amorim podia gerir este processo de outra forma? Eu acho que sim, mas é a minha maneira de pensar. Acho que tinha que gerir. Quem no GPS está, que pode criar algum conflito, sai fora, acabou. Não quer. As pessoas têm que ser todos noblesse oblige. Vão lá, todos têm que seguir. Aquele velho, onde vão vão todos, menos o Slimani. O Slimani não vai, não é isso? Se não vai a nenhum lado. Porque, repara uma coisa, eu vou dar aqui só uns dados, pequeninos dados. O Luís Dias já saiu há 3 ou 4 meses daqui, não saiu. Ainda está em 4º lugar, está em 4º lugar e nos melhores marcadores. E tem 14 golos e 7 assistências. O Paulinho, que é titular, tem 11 golos e 3 assistências. O Slimani chegou aqui e trabalhou e fez golos. Quer dizer, e o Slimani, que já tem um passadozinho, está sentado no banco ou na bancada ou no sofá agora a ver o jogo e diz, mas eu não tenho capacidade de jogar nesta equipa. Ele não pode ter, agora, não tem é que se calhar usar alguns argumentos negativos para o fazer. Isso não. Lógico que não. Isso, disciplina, eu acho que é fundamental. E se houve casos de indisciplina, as coisas, o Ruben é que sabe e o Sporting é que sabe. Agora, ele pode se sentir realmente que uma peça que se não entra naquele cordãozinho, se não foge um bocadinho, está fora. E esta situação de um plantel ao lado do treinador é a prova provada de que no GPS tem que ir todos juntos e ninguém pode ter uma opinião ou ter uma ideia diferente, pronto, uma ambição diferente. A tendência do nosso televoto continua... Já estou a palavra, mas o nosso televoto continua neste momento a receber muitas chamadas e a tendência é sempre a mesma. Cada vez mais votos em Slimani, o que faz com que a votação esteja agora assim 68% para Slimani, 32%. Eu recordo que nos primeiros resultados parciais que aqui demos estava com 60% dos votos Slimani e 40% para Paulinho. Desde então a tendência tem sido sempre esta de mais votos para Slimani e uma vantagem cada vez maior do avançado argelino. Estamos
a ver os números no ecrã neste momento. A pergunta que lhe fazemos é quem é o melhor avançado do Sporting. Se acha que é Paulinho, ligue 761 201 501. Se, por outro lado, acha que é Slimani, nesse caso, ligue 761 201 502. Para já, uma resposta clara de quem está a ver o nosso programa. Considera que é Slimani o melhor avançado do Sporting e não Paulinho. 68% é a votação neste momento, mas pode continuar a votar porque vamos divulgar os resultados finais nesta edição da Liga de Ouro. Querias acrescentar, Nuno, antes de ouvir o Diamantino, se ainda for, porque convém também alargarmos a conversa a todos. Obviamente podes sempre intervir, mas acho que tenho que responder. O Diamantino e o Luís Pedro ainda não falaram sobre esta questão. Deixa-me só responder àquilo que o Jorge disse, porque o Jorge disse outras coisas que merecem resposta. Uma delas é quando o Jorge diz que o Ruben, após o jogo com o Futebol Clube do Porto, arranjou um bote expiatório para a eliminação do Sporting, que foi o Slimani. Ora, é só para recordar, o Ruben foi muito claro no final do jogo com o Futebol Clube do Porto. E o que ele disse foi, não arranjou bote expiatório nenhum, e o que ele disse foi... Na tua opinião. Oh Jorge, eu não te interrompi, eu tive-te a ouvir atentamente. Mas eu tive-te a ouvir atentamente, não me interrompas, por favor. A tua opinião, na minha pode ter sido... Não é? Pronto, eu vou repetir. O Jorge disse que o Ruben arranjou um bote expiatório no jogo a seguir ao Futebol Clube do Porto. Exatamente, é a minha opinião. Pronto. Ao contrário do que diz o Jorge, isto é completamente falso. Isto é a tua opinião. É a tua opinião. Ao contrário do que diz o Jorge, isto é completamente falso. O Ruben o que disse foi, no final do jogo, disse o seguinte: o treinador não foi melhor, os jogadores não foram melhores, o Porto ganhou bem e o Porto passou bem. Portanto, a partir daqui não percebo como é que se pode dizer que o Ruben arranjou um bote expiatório que é o Slimani. Primeiro ponto. Segundo ponto, diz o Jorge que o Ruben, nessa mesma conferência de imprensa, faz um ultimato ao Presidente e um aviso ao Presidente, ou é o Slimani ou sou eu. O que disse o Ruben foi uma coisa muito simples. Foi, quando eu, Ruben, cheguei a Alcochete, o ambiente no balneário era... Estávamos a entrar nesse outro ângulo. Esse já é um outro ângulo e não queria avançar. Já estamos a avançar para um outro ângulo do tema e o Diamantino e o Luís Pedro não falaram sobre outra questão. Deixa-me só responder àquilo que o Jorge estava a dizer. Mas o Jorge falou sobre uma outra frase de Ruben Amorim quando diz que estava disposto a perder o emprego, mas que não podia permitir que isto acontecesse. Há o contexto, mas a esse contexto já lá vamos. Não, mas é que o contexto em que o Ruben diz isso, de alargar a conversa. o contexto em que o Ruben diz isso é precisamente no contexto em que ele fala da sua chegada ao Alcochete e em que ele diz, eu até estou disposto a perder o meu emprego, mas não aceito que o ambiente volte a ser aquele que encontrei quando cheguei. É este o contexto. E por fim, eu quero perguntar ao Jorge... É Slimani ou é ele? E por fim, eu quero perguntar ao Jorge uma coisa muito simples. O Jorge... Não, tenho que perguntar, desculpa lá. É assim, a tua opinião é que o Ruben fez um ultimato ao Presidente do Sporting, Frederico Varane. Não é um ultimato, o que eu te pergunto... Vincou uma opinião. Não é um ultimato, vincou uma opinião. Jorge, então pronto, queres o ultimato, eu digo assim, volto a repetir. Isso quer dizer ou Slimani ou eu. Não quero, mas eu vou-te perguntar. O Sérgio Conceição, quando em janeiro criticou violentamente a administração da SAD do Porto por vender o Luís Dias. Ele disse, ou fica o Luís Dias ou saio eu. Não, mas qual é o Luís Dias? Sim, foi uma coisa... Claro, quando o Luís Dias foi vendido... Estás a comparar o incomparável. Tu não te lembras, tu só te lembras do que dá jeito. Estamos a falar de casos de indisciplina. Estamos a falar de um caso de indisciplina. Não. Estamos a falar de uma atitude do treinador. Estamos a falar de uma atitude do treinador. O que é que disse o treinador? O treinador disse, vamos redefinir objetivos. Não foi isso. Os objetivos têm que ser definidos. Não disse isso, Luís? Não foi só isso que ele disse. Não foi só isso que ele disse. Não é para desempatar. Então o que é que disse mais? Disse que a administração da SAD não sou planear. Exatamente. Não sou planear a essa. Então, e, portanto, coragem para dizer. No caso do Sérgio Conceição é coragem. Então, no caso do Ruben é um ultimato. Nós estamos aqui a falar. Olha, então, mas qual é o ultimato? Então, para ser sério, qual é o ultimato que tu entendes que o Sérgio Conceição fez? Mas é que eu não acho que fez nenhum ultimato. Mas é que a diferença de seriedade é que é assim. Eu não acho que o Sérgio tenha feito nenhum ultimato à administração da SAD. Enquanto tu achas que eu acho, eu volto a dizer, na minha opinião, e da mesma forma que no fim, na tal parte da disciplina, ele no ano passado, com a Acunha, teve esse tipo de atitudes, acho que esta ideia em que ele vincula, é dizer assim, até posso perder o meu emprego, mas a disciplina
para mim é não é importantíssimo. Coloca de alguma forma, Frederico Varandas, em xeque para ti. Já vamos entrar também nesse ângulo, mas até, Luís Pedro, pelos votos que estamos a receber, pode fazer-se a leitura de que os adeptos têm dificuldade em perceber esta opção de Ruben Amorim? Sim, claro, pode fazer-se essa leitura claramente. De qualquer forma, parece-me que este problema é um pouco mais abrangente. O povo costuma dizer que o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E o caso de Slimani exemplifica isso mesmo. A chegada de Slimani ao Sporting é fruto de uma possibilidade de mercado que os dirigentes encontraram e do facto de os adeptos gostarem muito do jogador argelino. Ruben Amorim, e percebeu-se, não quando chegou a Slimani, mas um pouco antes, é ver as palavras de Ruben Amorim não queria Slimani. Claro. Ruben Amorim não queria Slimani. Chegou a dizê-lo com todas as letras. Exato. Ele não foi obrigado a ficar com Slimani. Ele foi convencido a ficar com Slimani. Atenção. E depois de ficar com Slimani, percebe que o jogador, na opinião de Ruben Amorim, e a opinião de Ruben Amorim, como líder do balneário, é ela que prevalece, é ela a opinião que conta, percebeu que Slimani, ora por não gostar de estar de ser suplente, habitualmente suplente, ou por não treinar com a intensidade que o treinador quer, não estava a cumprir os requisitos mínimos. E o problema está aí. Ruben Amorim cometeu um primeiro erro. Foi ter aceitado Slimani sem o querer, porque quis ser simpático não só para os dirigentes, mas também para com os adeptos. E aí comete um erro, porque é um jogador que, eu não estou a acusar Slimani de nada, mas é um jogador que lhe veio tirar o equilíbrio do balneário. Voluntário ou involuntariamente, o facto é que o balneário do Sporting começou a dar sinais de menor coesão quando chega ao Slimani, porque o Slimani, obviamente, tem o anseio legítimo de ser titular no Sporting, e o lugar era de Paulinho, como nós percebemos sempre que seria de Paulinho, e Slimani só iria entrar a espaços. Agora surge esta questão do Ramadão, que eu admito que não serve de desculpa. No Futebol Clube do Porto, que é o exemplo mais fiel e mais eloquente, há dois jogadores que estão a cumprir o Ramadão, Taremi e Zaidu. Eu parece-me que o caso do Zaidu ainda é mais flagrante, porque o Zaidu tem realmente um jogador, um concorrente direto, e tem ganho o lugar a Vendel. Desde o princípio. No princípio não, havia uma tendência para Vendel, e Zaidu recuperou o lugar e nunca mais o largou, e tem jogado muito bem. A verdade é esta. Agora, o Slimani também tem aqui alguma razão no meio disto tudo. Para já tem todo o direito de, depois de ter sido fustigado na opinião pública, vir defender-se. E não me parece que aquilo que ele fez foi um caso de indisciplina. Não coloca em causa o futuro de Slimani enquanto... Não, isso coloca, mas parece-me que é legítimo ele vir a defender-se. Até porque eu admito que o Ramadão... Da primeira vez não o tinha feito, por exemplo. Que o Ramadão pode não o prejudicar, há exemplos no Porto, mas também que o que o está a beneficiar também não está, com certeza. Um jogador que não pode comer e beber durante o dia não sai beneficiado dessa situação. E eu parece-me que, já para concluir, as posições estão extremadas. Não acredito que, ao segundo caso, e há 15 dias estávamos aqui a discutir o problema de ele não ter sido convocado com o Tondela por razões muito semelhantes, ao segundo caso eu não acredito, e ainda por cima a época vai acabar, que Ruben Amorim lhe dê nova oportunidade. Posso fazer só uma coisa muito rápida, Mariana? Quem está a dar cada vez mais oportunidades em relação ao televoto são os nossos participantes. Já vai em 73% a votação em Slimani. É cada vez maior a diferença entre Slimani e Paulinho. A clara maioria considera que Slimani é mesmo o melhor avançado do Sporting. Tem 73% contra 27% de Paulinho. Há sensivelmente meia hora, Paulinho tinha 40% dos votos. Agora já só tem 27%. É cada vez maior a vantagem do avançado argelino. Já te devolvo a palavra, Jorge, mas o Diamantino ainda não falou sobre esta questão. Se Paulinho estivesse num grande momento de forma e a marcar muitos golos e a convencer os adeptos, esta medida de Ruben Amorim em relação a Slimani seria mais popular? Possivelmente seria. O problema aqui é que, acho eu, que nenhum de nós sabemos o que é que se passou realmente. E há várias formas de abordar isto. Quer dizer, o Ramadão também não é desculpa para ninguém.
quem já treinou, jogadores muçulmanos, o Amaral já teve também em países árabes. Já fiz 2 ramadões. Eu já tive treinadores também, já tive jogadores muçulmanos nas minhas equipas e não é uma grande desculpa, porque os jogadores, normalmente os treinos são de manhã, e os jogadores muçulmanos, antes dos treinos, alimentam-se. Às 6 da manhã, quando se põe o sol, quando descobre o sol, antes de nascer o sol. Depois também em relação aos jogos, normalmente os jogos são à noite, já eles também se alimentaram antes dos jogos. Portanto, isso não é um problema, ou é um falso problema. O que se passou, não sei, pode ter a ver com muitas das coisas que já foram aqui ditas. Agora, acho que o Rubén Amorim deve de manter, na medida do possível, a sua liderança, ou por outra, não pôr a sua liderança em causa, mesmo que tenha um jogador que eu até sou insuspeito em dizer isto, porque disse que quando soube que ele vinha para o Sporting, eu disse aqui várias vezes que o Sporting ia ter um upgrade na finalização, e se calhar depois já lá vamos quando tivermos que falar da votação que está a ser feita, o Sporting iria sofrer um upgrade na finalização, porque era realmente um jogador que tinha deixado grandes saudades aos sportinguistas, principalmente. O plano B deixou de ser o Coates a ponta de lança. Claro, e aos adeptos em particular. Não deixo de registar também, e não é muito o meu estilo, mas já agora dá uma bicadazinha para animar o programa. Esta situação noutros clubes já tinha sido exigida ao Presidente, ao Diretor-Geral, ao roupeiro, aos gajos da relva, às pessoas da relva, às pessoas da relva que viessem aqui dizer qualquer coisa sobre este caso. Mas pronto, o Sporting... Achas que o Sporting já devia ter tomado uma posição pública sobre Slimani? Para a defesa do treinador, sim. Para depois não estarmos, se calhar, aqui a ver este tipo de votação, embora isto seja... Com certeza que não sei se serão só adeptos do Sporting que fazem esta votação. Qualquer pessoa pode votar. O problema mas estas coisas até nem não vão ter um grande impacto. Aquilo que tem estado a acontecer nem vai ter um grande impacto, até para aquilo que se passou hoje no Estádio da Luz, porque o Sporting tem garantido o segundo lugar. Agora eu não tenho dúvidas, conhecendo o futebol como conhecemos, que se o Benfica hoje tem ganho e, por exemplo, o Sporting não ganhasse no Estádio do Bessa, se calhar a contestação aumentaria muito em relação ao Rubén Amorim. Assim não se vai passar nada porque o Sporting consegue o segundo lugar. Mas de qualquer forma são 2 clássicos perdidos em 5 dias. Sim, mas isso não conta para nada porque o objetivo, não sei se era o principal... Um deles custou a luta pelo campeonato, se era o objetivo principal, que não era, que o Sporting assumiu-se como campeão, mas o segundo objetivo está conseguido e, portanto, sim, mas isso não, vai ter grande expressão. Mas gera sempre insatisfação nos adeptos. Como disseste há pouco, a época também está quase a acabar. Sim, os efeitos práticos disso o Sporting consegue o objetivo, são reduzidos, mas perder 2 clássicos em 5 dias e depois vamos ver o que é que acontece. Sendo que um dos clássicos custou a Taça de Portugal, não é? O Sporting ficou fora de um troféu e o outro deixou o Sporting fora da luta pelo título. Agora não deixe, mas já estava em desvantagem. Agora não deixe de dizer que o Presidente do Sporting, o diretor para o futebol do Sporting, poderiam já ter dito alguma coisa, ou vir dizer alguma coisa, até para a proteção do treinador. Para a proteção do treinador. Mas dizer o quê? Acalmar as hostes, por aquilo que se vê. Portanto, estamos aqui a discutir há 10 minutos um assunto que, se calhar, para eles não é assunto. Não, é claro que é assunto. Para a opinião pública está a ser um grande assunto. Aí é que está, o que eu queria chegar, é exatamente nessa situação. Toda a gente sabe que Ruben é que é o líder. Não é do Sporting, porque o líder é Frederico Varandas, sem dúvida. O Dr. Frederico Varandas é o líder. Mas Ruben é que está a segurar o Dr. Frederico Varandas. Ruben é que é o porta-estandarte. Mas a questão não é essa. A questão é que o Rubén Amorim, neste caso, não pode ser desautorizado. Pronto, por isso mesmo é que ele disse, por isso não pode ser desautorizado. Até pode. Olha, tu tiveste no caso do Benfica, do Taraba, o que é que aconteceu? Percebes? E todos nós sabemos que, digamos, os balneários são muito voláteis. Havia alguém que era o dono e líder de um balneário e os próprios jogadores correram com ele. Aqui bem próximo, não é? Portanto, estas coisas mudam de um lado para o outro, de um momento para o outro, mudam de uma forma muito... Os resultados é que fazem com que tudo mude. O que eu quero dizer é isto, toda a gente sabe que, e tu já disseste, acho que fosses tu, que realmente Slimani veio, um bocadinho, convenceram o porque não o queria, porque sentia que se calhar não era aquela peça. Agora, trazendo o Slimani, dava um passo em frente. Agora vou por esse aspecto. Na altura em que aconteceu a Taça da África, não é? O apuramento,
Houve realmente uma Não, solidariedade. a qualificação para o Mundial. Qualificação. Houve, pelas palavras de Ruben, se não me engano, em que disse que solidariedade para com o jogador que estava triste, tinha que se entender. Epá, coitado, a gente não o pode. Então, e agora não há que dar a mão ao homem? Quer dizer, dar-lhe um apoio moral? Mas ele não está a cumprir as suas obrigações, segundo o treinador. Mas a gente quer não. A gente quer não. Tem o Ramadão, quando as pessoas dizem do Ramadão e mais não sei o quê, o Ramadão pode ter a influência que tem num jogador, pode não ter noutro. Não é? E nós temos um caso de 2 jogadores que estão a fazer o Ramadão no Futebol Clube Porto, que estão num clima de vitória, num clima totalmente diferente. É gerido de formas diferentes. Os Ramadões, as pessoas geram, nem sempre é como o Diamantino disse, treinam de manhã, não. Nem sempre, porque de manhã eles passam a vida a dormir. Quando comem a última vez, vão dormir. Mas isso é mais influência em países de calor, em países com calor. Pois é, conforme. Nestes países aqui não é bem isto assim. é tudo gerido de uma forma diferente. O que eu acho é que, ele aceitando um Slimani há muito poucos meses, sendo o melhor jogador de um determinado mês, porque é que não há aqui alguma compreensão para com o jogador? Eu não sei. Estamos aqui a falar da mesma forma. Não sabemos o que se passou. Podem ter sido casos de indisciplina bastante graves que levem a isso. E aqui eu tiro o chapéu ao Ruben. Não é evidente, não é? Conflito, e vamos voltar a ele. Entretanto, já está com 76% da votação Slimani e 24% apenas para Paulinho. Já agora, Nuno, antes de avançarmos, em quem é que votavas? Votava nos dois. Porque para mim qualquer jogador de Sporting, é o melhor na sua posição e estão todos ao mesmo nível. E a razão porque eu discordo do Diamantino, quando ele diz que o presidente do Sporting já devia ter vindo a terreiro defender o treinador, o diretor para o futebol já devia ter vindo a terreiro defender o treinador e proteger a posição do treinador. Não, em comparação com a exigência que era feita, por exemplo, no Benfica, a tudo o que se passava. A tudo o que se passava no Benfica, a exigência. Sabes que a exigência no Benfica era dizer é que o Ruben Amorim é que tem que proteger os dirigentes. É isso? Precisa da proteção, o Ruben. Não precisa. Neste momento não precisa. Ao contrário daquilo que é a opinião do Diamantino, da qual eu discordo, e discordo por uma simples razão. É evidente que Ruben Amorim manda no balneário. Claro. E a sua posição é esta. E a razão pela qual o presidente e o diretor para o futebol não vêm a terreiro sequer questionar a posição do treinador é porque reconhecem essa liderança de Ruben Amorim dentro do balneário e reconhecem ao Ruben Amorim a autoridade para tomar este tipo de decisões. Mas, se eles viessem a terreiro, qualquer um deles, mas sobretudo o presidente, viesse a terreiro, assumir uma posição, qualquer que ela fosse, ela teria sempre leituras e interpretações. E nunca seria a da proteção ao treinador. Seria sempre de estar a desautorizar o treinador por esta ou por aquela razão. Ou desautorizar, deixa-me acrescentar, ou era visto como uma desautorização do treinador ou como um assassínio ao jogador. Ao jogador, que é um ativo do clube, é um ativo da SAD. E nesse sentido, como é óbvio, o presidente não pode, de maneira nenhuma, em público pelo menos, não pode fazer essa desvalorização do ativo. Não pode. E, portanto, neste caso específico, é evidente que há, sobretudo aqui, o reconhecimento, e que ninguém tenha dúvidas disso. Há um reconhecimento, quer por parte de Ruben Amorim, de Frederico Varandas, quer da parte de Hugo Viana, que Ruben Amorim é o líder incontestado do balneário. Ponto final. Ainda vamos voltar a este tema, até porque continua a decorrer o nosso televoto CMTV, está a ver os resultados parciais, 76% considera que Slimani é o melhor avançado do Sporting, apenas 24% escolhe Paulinho. Os números para os quais pode ligar estão no ecrã. A pergunta que lhe fazemos é quem é o melhor avançado do Sporting. Se acha que é Paulinho, ligue 761 201 501. Se, por outro lado, acha que Slimani é que é o melhor avançado da equipa de Ruben Amorim, nesse caso liga 761 201 502. Vamos continuar a atualizar os resultados e vamos dar o resultado final ainda nesta edição da Liga de Ouro.
Pinto da Costa acredita que vai ser difícil uma melhoria nas relações com Frederico Varandas. O presidente do Porto diz que o presidente do Sporting tem um problema pessoal contra ele e que a tensão vem daí, mas dissocia a relação que tem com o Sporting. Defende que o clube não está vinculado ao presidente. Admite até que tem boas relações com muitas pessoas do Sporting e garante que as relações entre os clubes são boas. Quanto ao Benfica, Pinto da Costa deseja sucesso a Rui Costa, desde que não vença o Porto. Diz que o presidente do Benfica é um homem do futebol e um símbolo do Clube da Luz. Pinto da Costa volta a provocar o Sporting. Em declarações ao Jornal Record, o presidente do Porto diz que talvez Taremi seja, afinal, um encantador de lagartos. É uma referência ao polémico texto publicado no jornal Sporting sobre o avançado iraniano. Nesse artigo, entre outras coisas, Tito Arantes Fontes, presidente do grupo Stromp, disse que Taremi era um farsante e um encantador de serpentes. O Porto condenou essas declarações, que considera racistas. Agora Pinto da Costa responde num tom irónico. Foi uma resposta à medida desta polémica ou também se excedeu a Pinto da Costa na forma como reagiu àquele artigo, Luís Pedro? Foi uma resposta inteligente. Isso temos, obviamente, de sublinhar isso. A resposta é inteligente, parece-me é que é despropositada, infeliz, está a alimentar uma história que já devia estar acabada. É um capítulo feio do dirigente do Sporting, Não é dirigente. Sim, do grupo do grupo Stromp. Não é dirigente eleito, como é dirigente, mas tem o grupo Stromp não é um grupo, é um grupo que não faz parte da estrutura institucional. Eu sei que sim, mas é dirigente do grupo Stromp, não é dirigente do Sporting. Se calhar ter-me explicado mal. De qualquer forma, foi uma infelicidade. Aliás, eu já comentei aqui isso. Não me parece que também a pessoa em questão agora mereça ser alvo de bullying por causa disso, até porque, de alguma forma, até tentou retratar-se. Foi infeliz. Na verdade, quando sim, foi um reagiu retratamento muito próprio. Tentou defender-se, vamos lá. Defender-se é capaz de não ser o melhor termo. De qualquer forma, foi uma atitude infeliz e se continuarmos com esta história, esta novela infeliz vai continuar e não vai conseguir, ninguém vai conseguir pôr termo a ela. Para resumir, a história já é lamentável, não devemos, Pinto da Costa não deve estar a alimentá-la, apesar de, obviamente, a resposta ter sido inteligente. E o Sporting devia ou não, Nuno, ter tomado uma posição em relação a este artigo que foi publicado no jornal Sporting e foi publicado também no site oficial do Sporting? Bem, antes de mais dizer que todos os artigos de opinião que são publicados no jornal Sporting são publicados no site oficial do Sporting e, portanto, isso aí não é nenhuma novidade. Dito isto, eu conheço bem o Tito Arantes Fontes, é um consócio meu, ilustre, é uma pessoa de quem eu gosto, é uma pessoa que eu acho que daquilo que eu conheço do Tito, é uma pessoa que é tudo menos racista, é tudo menos xenófobo e, portanto, tenho a certeza que a intenção dele não foi seguramente essa. Ele usou expressões naquele artigo que eu não utilizaria, devo desde já dizer, eu não utilizaria, e, portanto, uma coisa é criticar aquilo que é, na minha opinião, a propensão do Taremi para um certo fingimento, uma certa simulação, uma certa farsa. Acho que este é o limite até onde se pode ir. Outra coisa é ir para além disto com outro tipo de expressões que eu não, repito, eu não utilizaria. Dito isto, não vejo nenhuma razão para que o Sporting tivesse que tomar alguma posição sobre isto, até porque seria empolar e valorizar em excesso uma polémica que eu entendo que tenha sido aproveitada pelo Futebol Clube do Porto para na lógica da picardia entre rivais. Entendo, aliás, que o Futebol Clube do Porto e que o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, com esta atitude, aquilo que demonstraram, com esta atitude e com este tipo de reação hoje, aquilo que demonstram é que isto vem ainda na ressaca, do jogo da segunda mão
das meias finais da Taça de Portugal, demonstram que não souberam ganhar. Demonstram mal ganhar. Porque estão a alimentar... Eu, ao contrário do Luís Pedro, eu não acho que seja uma resposta nem inteligente, nem acho que seja uma resposta de bom tom nem de bom gosto. É ofensivo quando o Pinto da Costa... Não, acho que é ofensivo para todos os sportinguistas. Acho que é ofensivo para todos os sportinguistas. Eu não falei no gosto, nem no bom tom. Acho que é... Que há inteligente... Já agora, peço desculpa, sim. Também é um debate e não uma sucessão de monólogos. Eu vou fazer... vou tomar a liberdade de intervir. O Futebol Clube do Porto, e em particular o Taremi, são as vítimas desta história. Agora, eu concordo que não me parece que haja aqui racismo, xenofobia, e se há maldade, é aquela maldade clubística. Acho que há uma manifesta infelicidade. Desportiva. Exatamente, estamos completamente de acordo. Agora, o Futebol Clube do Porto também tem o direito de sendo vítima, ou seja, não é vítima no sentido que tenha sido cometido um crime, mas foram visados. Acho eu, que tem alguma legitimidade de responder. Eu não disse o resposta eu também não estou a dizer que tu disseste. A resposta é inteligente, isso aí... Aqui é matéria de opinião. Obviamente, em termos de bom tom, não foi, obviamente, e como eu disse há pouco, há uma história que devia... ter sido colocada uma pedra sobre ela e vamos continuar nesta telenovela. Motivou também muitas reações, inclusivamente até no Irão, porque sabemos que os adeptos iranianos são muito aficionados do futebol e houve muitas reações até no Irão, com pedidos até para que o Sporting pedisse desculpa a Taremi pelo que tinha acontecido. Jorge, mas achas que o Porto teve mal ganhar e é por isso que Pinto da Costa reage desta forma a esta polémica? Mariana, quando alguém fala em mal ganhar, de alguém que está habituado a ganhar, acho isto muito estranho, porque quem ganha um campeonato tem 19 anos. Em 19 anos ganha um campeonato. E agora utiliza alguém que é até amigo do Nuno, e que o Nuno até desculpabiliza, é que não fala coisa, eu não utilizava, mas pronto, aquilo saiu, pronto, não importa, não vamos valorizar muito isto, não é? Quem não sabe ganhar é o Porto, que está habituado a ganhar, em todos os lados. E o faz a 2 dias do jogo, ou a 3 dias do jogo. Faz-o a 3 dias do jogo. E o Porto é que aproveitou para criar mau ambiente. O Porto é que está a aproveitar disto, porque isto foi tudo uma estratégia para tentar que este jogo mexesse com o Porto, porque quem tinha que ir lá fazer mais alguma coisa era o Sporting. E que tentou criar aqui algumas situações através disto para mexer com o jogo, para mexer com os jogadores do Porto. Mas não conhecem o que é o balneário do Porto, não conhecem o Porto. É que estas coisas ali não são coisas que são alimentadas de outra forma. Quem não sabe ganhar é quem andou a mandar este tipo de situações do Taremi, toda a gente a falar mal do Taremi. Não saber perder. Mas não saber perder. Mas o Porto está habituado a saber ganhar sempre, porque está farto de ganhar. O Porto está farto de ganhar. E sabe ganhar. E prova dentro do campo. Quase sempre. Agora, esta situação em termos do Taremi não é só deste senhor, é de uma forma generalizada, inclusive do Nuno, e esta situação dos lagartos já vem do Rio Ave, não é? Também já vem do Rio Ave, porque o Taremi também já tirou 3 penaltis ou 4 num jogo. Quer dizer, já não foi só no Porto. E o Taremi tem, num campeonato no Rio Ave, tem 9 penaltis. Em 2 no Porto, acho que tem os mesmos. É só fazermos contas, é só vermos quem é que engana. E depois vamos ver esta votação, não é? E tem um Paulinho, que eu acho que é um peixe neste momento na equipa de Sporting, fora d'água, não é? Completamente fora d'água, que nem mergulhar sabe. E quando mergulha, só mergulha no jogo seguinte. Olha, só mergulha no jogo seguinte. Só dizer, só porque nem isso faz. Não é? Só porque o Jorge falou nisto e eu quero só reforçar. Por cima diz que é mal ganhar. Mal ganhar, por amor de Deus, Paulo. Mal ganhar alguém que ganha um campeonato, que vai para as varandas de uma Câmara Municipal e que ataca os adversários todos.
Tanto o Benfica como o Porto. Alguém que faz as citações todas que têm sido faladas. Isso é mal ganhar? Isso aí não isso posso é concordar contigo. Já vi gente ganhar campeonatos e andar mas isso, a chamar, a insultar. Mas eu estou a falar... Eu estou a falar... Olha, eu não estou a falar... Já esqueceste dos dirigentes do clube que eu não estou a falar... varanda da Câmara Eu não estou a falar dos jogadores, não estou a falar disso. Eu não estou a falar disso. Não estou a falar dos jogadores. Os jogadores já tivemos disso em todo lado. Já te esqueceste dos dirigentes do teu clube, inclusive é o teu presidente, no tempo em que ainda ia à varanda da Câmara Municipal do Porto celebrar títulos de campeão, depois até que chegou o Rui Rio. Que eram muitos anos, muitas vezes, não é? Muitas vezes. Não estou a contestar sequer. Mas que ia à varanda da Câmara Municipal do Porto pactuar com aqueles cânticos de eu só quero ver Lisboa arder, etc, etc, etc. Portanto, se isto... Estás esquecido disso. Não estou esquecido, nem estou... É uma memória, não tenho memória disso. Não tens memória, Jorge. SLB, filhos da não sei o quê. Por amor de Deus. Isso, por acaso, é uma situação que ninguém faz. Olha, ninguém faz. Festejar títulos. Estamos a falar de festejar títulos. Um minuto só para dizer uma coisa que eu acho importante. Eu estou a falar dos representantes máximos dos clubes. Que é isso que eu estou a falar. Não estou a falar do resto. O resto, ninguém pode pôr as mãos no fogo por ninguém, porque aí todos têm culpas. Ninguém pode mandar a pedra para lá, calha em cima. Nunca se viu no Sporting do Benfica estar a insultar, a cantar SLB. Mas entre eles já se fizeram outras coisas. Para falar em festejos de títulos. Estamos a falar de situações no momento de ganhar, saber ganhar ou saber perder. Portanto, só isso. A grande diferença, Diamantino, a grande diferença é que quando o Porto ganha é sempre contra Lisboa. Essa é a grande diferença. E, portanto, há esta cultura, é uma cultura regional, é assim... És tu que tu dizes, és tu que tu não dizes. sou eu que eu digo, são vocês que se comportam assim. És tu que tu dizes. Agora, só uma coisa que é relevante, que tem a ver ainda com a questão de... Só porque o Jorge falou nisso, de que eu desculpabilizo, que o Tito é meu amigo. Não, o Tito é uma pessoa que eu conheço, que eu sei que não é racista, e tanto não é racista, e vou-te já dizer isto. Mas o racismo não foi eu que o disse, foi o erro, não foi? Como é que é? Foi lá no site dos senhores do Irão. Jorge, tu concordaste. O Porto, de forma oficial, mas deixa-me lá só acabar só isto. É uma frase. O Tito Arantes Fontes, portanto, não é racista, tem duas crianças adotadas há 30 anos, hoje têm 30 anos, mas adotou duas crianças há 30 anos, que não são nascidas em Portugal. E, portanto, alguém que tem este tipo de conduta e de atitude, naturalmente, não pode ser racista. Não é de maneira nenhuma. Em relação a estas declarações de Pinto da Costa, também fala sobre Frederico Varandas. Logo no dia do jogo, o Diamantino tinha dito que não conhecia sequer o presidente do Sporting e agora vai um pouco mais longe, explica que Frederico Varandas tem um problema com ele e não o contrário, mas que isso não impede que os dois clubes tenham boas relações. Achas que isso é possível? Dois presidentes de costas voltadas e dois clubes com boas relações institucionais? Assim, primeiro, acho que é uma expressão de grande ironia de Pinto da Costa. Não quer dizer que não tenha relações com o Sporting, se calhar comerciais, mas por aquilo que se conhece e que fomos conhecendo nos últimos tempos, não acredito que haja assim tantas grandes relações com o Sporting. Não acredito, sinceramente. É mais uma daquelas gracinhas de Pinto da Costa, expressões de Pinto da Costa, que nós já nos acostumamos, nos valorizam muito, outros não valorizam nada. Tanto não há relações, e as relações não são boas, que depois do que aconteceu, da pouca vergonha que aconteceu no Estádio do Dragão, no clássico para o campeonato, ainda não houve uma palavra do Futebol Clube do Porto de um pedido de desculpas sequer aos jogadores do Sporting que foram agredidos por aqueles elementos estranhos ao jogo. Pois eu, dentro desta ironia de Pinto da Costa, que todos conhecemos, que não perde sempre uma oportunidade, uma picardiazinha, às vezes com mau gosto, outras vezes tem graça mesmo, vai de encontro àquilo que o Luís estava a dizer, que é inteligente. A mim faz-me lembrar os penaltis, às vezes, penaltis inteligentes, quando dizem que os penaltis são inteligentes. Não, os penaltis ou são ou não são. E aqui, ou há boas relações ou não há. E pelo aquilo que se percebe, não há mesmo relações entre o Sporting e o Porto. É fácil perceber isso. Portanto, é mais uma ironia de Pinto da Costa, que é como eu digo. Os portistas, com certeza, valorizam e vangloriam-se com... E nós também, quando as coisas têm graça, também gostamos de ouvir Pinto da Costa há muitos anos. Esta não me parece que tenha assim uma grande... Não tenha assim... Não se possa valorizar muito, porque também não agride assim ninguém. E todos percebemos que esta situação, além dos clubes, é mesmo... e Pinto da Costa nisso também
não vai dizer que não é assim, porque nós percebemos que é, e aí ele tem razão. É mesmo uma questão mais pessoal, e aqui também pelas palavras desagradáveis do presidente do Sporting em relação a Pinto Costa. Se respeitam, estes dois presidentes não se respeitam, Luís Pedro? Claro que não se respeitam e neste caso particular, Frederico Varandas tem sido muito mais agressivo. As coisas começaram a descambar e foi Pinto da Costa que começou, quando aconselhou a Frederico Varandas, a determinada altura, a dedicar-se à medicina, e depois Frederico Varandas várias vezes apelidou o presidente do Futebol Clube do Porto de bandido, quando as coisas assim são. Nunca mais, eu não direi. Eu já vi Vieira e Pinto da Costa trocarem galhardetes, mais ou menos deste nível, e acabaram por se aproximar. Ainda vamos falar sobre o Sporting e o Porto, também sobre o Benfica, porque o Benfica pode trocar a Gonçalo Ramos por Francisco Trincão, um tema em destaque nesta Liga de Ouro a seguir ao intervalo. Vamos também atualizar o nosso televoto sobre Slimani e Paulinho. Até já. Sérgio Conceição quer deixar o Porto depois de conquistar a dobradinha. A CMTV sabe que o técnico portista acredita que está na altura de abraçar outro projeto desportivo, mas quer sair em grande. A direção do Porto está agradada com o trabalho de Sérgio Conceição e gostaria que o técnico cumprisse contrato que tem até 2024, mas Sérgio Conceição tem outra intenção e acredita que é o momento certo para deixar o clube portista. A dobradinha é cada vez mais provável. No campeonato, o Porto tem mais 9 pontos que o Sporting, com apenas 4 jornadas por disputar. O Porto está também na final da Taça de Portugal, vai defrontar o Tondela no Jamor. Cristiano Ronaldo marcou um golo no regresso aos relevados depois da morte de um dos filhos bebés. O Manchester United perdeu por 3-1 no terreno do Arsenal. O português Nuno Tavares faz 1-0 para o Arsenal, um golo marcado logo nos primeiros minutos. Há um primeiro remate de Saka e depois aparece na recarga, ao segundo poste, Nuno Tavares a fazer o golo para o Arsenal. Aos 7 minutos, os adeptos do Arsenal e do United aplaudem Cristiano Ronaldo em mais uma demonstração de solidariedade. O mesmo tinha já acontecido em Anfield, na altura, na ausência de Cristiano Ronaldo. Depois de um lance confuso, o Arsenal marca, mas o árbitro recorre ao vídeo-árbitro e assinala pontapé de penalti. Saka aproveita para fazer o 2-0 para o Arsenal. Da marca dos 11 metros, aumenta a vantagem para o Arsenal. Cristiano Ronaldo reduz para o United, marca o internacional português, que depois faz um gesto, aponta para o céu. Ainda de luto, o Cristiano Ronaldo, depois de ter perdido um dos filhos bebés gêmeos no parto. Já na segunda parte, penalti para o United por mão de Nuno Tavares. Este é o lance. Na cobrança, Bruno Fernandes atira ao poste. Engana o guarda-redes adversário, mas acerta em cheio no poste Bruno Fernandes. Logo depois, gol anulado a Cristiano Ronaldo por fora de jogo. Visava aqui Cristiano Ronaldo neste encontro, seria um bom golo, mas não conta, é anulado em campo e confirmado fora de jogo pelo vídeo-árbitro. O Arsenal chega ainda ao 3-1 com um remate fora da área. Este é o último golo da equipa do Arsenal, marcado por Xhaka. Também em Inglaterra, o Manchester City goleou o Watford por 5-1. Vamos ver o primeiro de 4 golos marcados por Gabriel Jesus, na equipa de João Cancelo, Bernardo Silva e Ruben Dias. 1-0 no marcador. 8 minutos, o Watford reduz. Hassan Camará faz o 2-1 no marcador. Remate cruzado de Camará, que reduz a desvantagem do Watford. Vantagem ao City neste lance. Já na segunda parte, o árbitro assinala penalti sobre Gabriel Jesus. Considera que há falta do guarda-redes do Watford. O árbitro, na cobrança, é o mesmo avançado brasileiro quem faz o 4-1, imposta a goleada para o City. Passados 4 minutos, Gabriel Jesus volta a marcar, fecha o resultado em 5-1 para o City, que lidera a Liga Inglesa. O Bayern é decacampeão alemão. O 10º título consecutivo foi garantido com uma vitória por 3-1 sobre o Borussia Dortmund. No final do jogo, em Munique, houve festa no relvado. O técnico Julian Nagelsmann foi muito acarinhado pelos jogadores. Levou também um banho de cerveja, como vemos nestas imagens. 1-0 para o Bayern ao quarto de hora de jogo. Golo de Gnabry, que dá vantagem à equipa de Munique. Inaugura o marcador o Bayern com este golo de Gnabry.
recebe a entrada da área e atira para 1-0. Aos 30 minutos, Gnabry visa, mas o lance é anulado pelo vídeo-árbitro. Estava em fora de jogo Gnabry, por isso não vale este golo, que daria o 2-0 para o Bayern. Golo anulado ainda assim 4 minutos depois, o Bayern chega mesmo ao 2-0. É Lewandowski quem aumenta a vantagem para a equipa de Julian Nagelsmann. Mais um golo para o avançado polaco, que continua imparável. Já na segunda parte, penalti para o Borussia Dortmund. O árbitro considera que há penalti neste lance. Emre Can marca e reduz para a equipa de Rafael Guerreiro, que foi titular na Allianz Arena, casa do Bayern Munique. O Bayern acaba com as dúvidas aos 87 minutos. Golo de Musiala, vitória por 3-1, que confirma a conquista do campeonato para o Bayern Munique. E agora sim. Em França também já há campeão. O Paris Saint-Germain sagrou-se hoje campeão, mesmo com um empate a um golo frente ao Lens. Apesar da conquista, os festejos da equipa de Nuno Mendes foram muito contidos depois do empate. Os jogadores trocaram abraços no relvado. Nuno Mendes foi titular, jogou os 90 minutos. Em Itália, a Roma de José Mourinho perdeu por 3-1 em Milão frente ao Inter. Dumfries. Uma luta cada vez mais complicada pelo segundo lugar no Campeonato Português. Agora é novamente contigo, Maria. Com novidades sobre o Benfica, que pode trocar Gonçalo Ramos por Francisco Trincão. O diretor adjunto do Jornal Record, Sérgio Critinas, avança que pode haver um acordo entre o Wolverhampton de Bruno Lage e o Benfica para a troca de Gonçalo Ramos por Francisco Trincão. Trincão é também desejado pelo Sporting. Gonçalo Ramos está a ser cobiçado principalmente em Inglaterra. Dado o interesse do Benfica em Trincão, pode haver uma troca. As boas relações entre os dois clubes podem facilitar este negócio. São jogadores diferentes, mas havendo interesse dos dois clubes num e noutro jogador, achas que o Benfica ficava de alguma forma a ganhar? Eras a favor desta troca, Diamantino? Olha, eu não sei bem, e até há aqui alguma contradição. O Lage não quer o Trincão para trocá-lo pelo Gonçalo Ramos. E o Benfica ia dispensar o Gonçalo Ramos para ter o Trincão. Há aqui qualquer coisa que não bate muito bem, porque eu não acho quem é que ficava a ganhar mais com esta troca. Acho que o Trincão, nesta altura, é um jogador já mais acostumado às grandes competições pelos clubes onde tem passado. O Gonçalo Ramos ainda não tem esse ritmo, não tem essa competitividade. Eu gosto muito de Trincão. Mas uma troca, não sei, quer dizer, se for uma troca com algum dinheiro ou com muito dinheiro à mistura, acho que o Benfica faz muito bem. A não ser que no Benfica achem mesmo que o Trincão é um jogador imprescindível para a estrutura da equipa na próxima época. Só o compreendo nesse aspecto. De resto, não estou. Se é só troca por troca, não me parece onde é que o Benfica fica a ganhar com isso. À partida, devia haver também algum valor envolvido numa negociação, assim, mesmo que envolva uma troca de jogadores, não é necessariamente sem valor. Até já aqui houve negócios que discutimos bastante, negócios de formação nesse caso, em que foram até atribuídos valores e esses questionados pela forma como os negócios foram feitos. Em relação a Trincão, também tem sido apontado, Nuno, ao Sporting. Achas que fazia mais falta ao Sporting ou ao Benfica? Honestamente, eu acho que o Sporting não tem, neste momento, necessidade de um jogador como o Trincão. É a minha opinião. Mas relativamente ao Benfica, eu acho que a ser verdadeiro, e não há nenhuma razão para eu duvidar daquilo que diz o Sérgio Critinas, muito pelo contrário, mas a ser verdadeira esta informação não deixa de ser coerente com aquilo que é o histórico do Benfica e de Rui Costa, enquanto administrador da SAD, com a tutela do futebol, com a responsabilidade do futebol, e agora como presidente. Eu há bocadinho estava a ouvir, e de facto eu também vi o jogo, vi o jogo não só, tenho visto alguns jogos do Benfica na Youth League, e tenho gostado daquilo que vi. Há de facto ali muito talento. Enfim, os jogadores que já aqui referiram, há de facto ali muito talento, mas a história do Benfica nos últimos anos tem-nos demonstrado
que a conversa de aproveitar os jogadores da formação para a equipe principal é, passa a expressão, uma balela. Nós olhamos para a equipe principal do Benfica hoje e o Paulo Bernardo só jogou porque, como dizia o Luís Pedro, enfim, no início da nossa conversa hoje, o plantel do Benfica já foi de férias, passa a expressão. O Gonçalo Ramos é o único que é mais ou menos titular, é um titular intermitente. Não. É um titular intermitente. Tem sido titular. Tem sido. É o que estou a dizer. Mas é aquele não é intermitente, é titularíssimo. Pronto, é titular da equipa do Benfica. Pronto. Vamos assumir isso. É titular da equipa do Benfica. Achar que o Gonçalo Ramos deve ir embora para vir o Trincão é, na minha opinião, mais um exemplo daquilo que têm sido as apostas do Benfica, que é o Benfica... É abdicar de uma bandeira da formação? É abdicar de um jogador da formação, de um jogador com cultura de clube, que empresta cultura de clube à equipa principal, para mandar vir alguém que não tem essa cultura. E é aquilo que o Benfica tem feito nos últimos anos, que é, os jogadores chegam a um determinado momento e o Benfica prefere vendê-los por 10 ou por 15 milhões... Foi assim com Cancelo, foi assim com Bernardo Silva, foi assim com quase todos os jogadores da formação. O único que não terá sido exatamente assim foi o Ruben Dias. Que não foi assim foi o Ruben Dias, porque de resto tem sido assim, porque o Benfica prefere. E João Félix? E João Félix, sim. Mas o Benfica tem preferido abdicar dos jogadores da formação, vendê-los, para depois gastar, apostar no investimento, que às vezes sai furado, e gastando 10, 15, 20 milhões em jogadores que não dão assim grandes resultados. Um exemplo desses, por exemplo, foi o Raul de Tomás, por exemplo. Só para dar um exemplo. Que é hoje um jogador em destaque em Espanha. Está bem, mas no Benfica teve tanto destaque. Mas, se me permites só te interromper em relação... nós temos que olhar aos contextos também. Com certeza, mas eu olho para os contextos. Este ano, eu olho para o Futebol Clube do Porto. Deixa-me só ter isto, Diamantino. Eu olho para a equipa principal do Porto desta época, e já vem da época passada. Alguns destes jogadores já vêm da época passada, e tu vês vários jogadores da formação do Futebol Clube do Porto que são titulares indiscutíveis. Sim. O Diogo Gonçalves. Não é o Diogo Gonçalves, desculpa, o Diogo Costa. Enganei. O Diogo Costa, o João Mário, o Vitinha, o Fábio Vieira. Já tiveram outros por lá, o Mário Baró. Parece que é isto que eu queria dizer. O Sport, olha, está a equipa de titulares desta época. Estavas a dizer desde a época passada, mas só esta época é que começaram a ser titulares. Sim, mas estou a dizer, hoje são titulares indiscutíveis, mas já começaram na época passada a espaços a entrar na equipa principal. Mas aquilo que eu ia dizer é que me parece a mim que o paradigma hoje de quem está à frente do Benfica, julgo eu, tem essa responsabilidade e esse conhecimento, e até já demonstrou até algum amor pela formação do Seixal, só para dizer isto. E eu acredito que a visão que o Rui Costa tem sobre o Seixal e sobre os jogadores de futebol que podem sair do Seixal não é a mesma que havia anteriormente, que era fazer dinheiro. Prática, mas esta prática, espero eu que seja assim, porque se não for assim... Tu sabes isso e reconheces isso. Esta prática tem sido assim desde que há Seixal. Sim, mas é por isso é que eu digo... Mas espera. E o Rui Costa, há 11 anos, que era o administrador... há 11 anos... Eu já te ouvi dizer isso várias vezes. E é verdade. Sim, não é verdade. É verdade que lá estava. É verdade que lá estava. É verdade que era o administrador da SAD com a responsabilidade do futebol. Mas não é verdade que é isso que eu quero dizer. Não era ele quem tomava essas decisões de vender os jovens da formação. Luís Pedro, em relação a este eventual negócio, em que modos é que poderia ser feito? Pelo que julgo saber, o Benfica está, e o Ricardo escreveu isso, está a prever, até porque há muitos interessados em encaixar cerca de 50 milhões de euros com a transferência de Gonçalo Ramos. Ele tem muitos interessados em Inglaterra, nomeadamente no Wolverhampton, até porque é um jovem com talento e com margem de progressão. A questão do Trincão seria uma questão mais indireta, ou seja, o Trincão ainda é jogador do Barcelona. Sim. E poderia haver a facilidade de o Trincão, regressando ao Barcelona, poderia ser emprestado pelo Barcelona ao Benfica, até porque neste triângulo Barcelona-Wolverhampton-Benfica há aqui muita ligação. Até, por exemplo, o Adama Traoré é um jogador do Barcelona emprestado
pelo Wolverhampton. Ou seja, haveria aqui um conjunto de facilidades que poderiam trazer Trincão. Penso que, para já, e numa primeira análise, a título de empréstimo, e Gonçalo Ramos ir para o Wolverhampton, ou para qualquer clube inglês, ou para qualquer clube europeu, por 50 milhões de euros. É isso que os dirigentes do Benfica prevêem conseguir encaixar, não porque não acreditem em Gonçalo Ramos, mas porque consideram que Gonçalo Ramos está, diria, num ponto alto para que o mercado, e não querem perder essa oportunidade, o mercado estar atento a Gonçalo Ramos e poderem ter aí algum encaixe, como por exemplo acontece, é o exemplo mais fiel com Darwin, que esperam passar os 100 milhões para o no Benfica, final não é? Em relação a Gonçalo Ramos, este seria um bom negócio para o Benfica se Gonçalo Ramos conseguisse desse um encaixe de 50 milhões de euros e se o Benfica ainda recebesse eventualmente o empréstimo de 50 milhões Francisco Trincão. Ia lá o Diamantino levá-lo e mais não sei o quê. Claro, como é evidente. Se pagassem a viagem, não me importava. Pagavas tu. Pagavas tu. Quer dizer, nós estamos a falar de um Gonçalo Ramos que tem feito coisas interessantes, é um jogador de equipa, mas estamos a falar em 50 milhões, tem que ser o Jorge Mendes a fazer esse tipo de negócios com outras coisas para mais tarde, os negócios que só ele é capaz de fazer. Não é o empresário de Gonçalo Ramos, já agora? Não, pois, mas não quero dizer que não participe em negócios, mas esse também, o Félix também, o João Félix também não era mas é o Trincão, por exemplo. E todos... Sim, Trincão é. Sim, para esse tipo de negócios e quando a gente entra nesses números, só pode estar o Jorge Mendes metido nisso. Portanto, tudo é possível. Se me perguntarem se vale 50 milhões, pá, eu acho que não é? Acho que está sobrevalorizado. Agora, é claro, se há uma oportunidade para que isso aconteça, levem lá o rapaz e que seja vendido. É claro que é um encaixe extraordinário para alguém que tem... 50 milhões de euros, de qualquer forma, é um objetivo, não é? Sim, tem meia dúzia, tem desde que o Veríssimo entrou, aquele é titularíssimo, que o Jesus nunca era, não é? Pronto, e tem alternado bons jogos com jogos menos conseguidos, como foi. O caso aqui não deixa hoje, não deixa de estar incluídas as prestações dele nas seleções, julgo eu, os visionamentos que têm feito dos jogos da seleção. Poucas seleções que entrou agora. É titular no Sub-21. É um dos jogadores. O ano passado não, este ano sim. Este ano sim. E tem marcado muitos golos, portanto, nós sabemos os scoutings o que fazem em relação a estes jogadores. Eu acho que se houver essa oportunidade... A idade... Vamos também ainda falar sobre o clássico da taça entre Sporting e Porto, porque o Sporting queixa-se de ter ficado sem 10 bolas durante o aquecimento do jogo no Dragão. O protesto foi feito ainda no relevado por um elemento da estrutura sportinguista que se dirigiu ao delegado do jogo. A queixa foi registada e resultou mesmo numa multa aplicada ao Porto no valor de 1.000 euros. Este episódio não foi o único a justificar as multas que os Dragões vão ter de pagar. O Conselho de Disciplina multou o Porto ainda porque o speaker do Dragão se referiu ao Sporting como Sporting de Lisboa, um momento que aconteceu quando Tony Martínez fez o golo que deu a vitória ao Porto nesse jogo da segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Justifica uma multa este tipo de atitude do Porto, Nuno? Se estiver nos regulamentos, claro que sim, como é óbvio. Mas estás a falar da atitude do speaker, da conduta do speaker, ou estás a falar da questão das bolas? São duas coisas diferentes, as duas resultaram em multas, não é? Eu diria que se calhar a questão das bolas é um pouco mais caricata, tendo em conta o contexto... Mas estando nos regulamentos parece-me óbvio que se é isso que os regulamentos prevêem, que se apliquem. Quanto à questão do speaker, parece-me naturalmente mais uma daquelas provocações típicas do Futebol Clube do Porto. Esta é muita gira. O Sporting é Sporting de Lisboa ou é Sporting de Portugal? Não, mas eu já quando a Mariana, se me deixar falar, depois eu digo. Agora, quanto à questão das bolas, é só mais um quer dizer, da última vez que o Sporting lá tinha ido jogar, entre outras coisas, tinha desaparecido o telemóvel, foi roubado o telemóvel e a carteira do presidente Frederico Varandas. Foram, e ainda continuamos à espera, que da interdição do Estádio do Dragão, pelos lamentáveis acontecimentos e a pouca vergonha que ali aconteceu. E volto a repetir, não mereceram sequer um pedido de desculpas do Futebol Clube Porto ao Sporting pelo facto de pessoas estranhas ao jogo, terem, e elementos externos ao jogo, terem agredido jogadores de Sporting.
E, enfim, naquele estádio há sempre coisas espantosas. É um bocadinho como há uns anos também no Estádio da Luz, também havia coisas extraordinárias, como apagar-se a luz e ligar-se a rega quando o Futebol Clube Porto Alegre, por exemplo, quis festejou o título de campeão na Luz. Também aconteceu sempre assim umas coisas extraordinárias. Há uns anos também havia sempre assim uns cheiros esquisitos no balneário. A gente sabe que era assim no Futebol Clube do Porto, no velho Estádio das Antas. Mas pronto, enfim, eu acho que é típico daquele ambiente e do modo como este clube, enfim, vive o futebol. São não criticáveis estes dois episódios? Deixa-me só dizer aqui, as coisas extraordinárias que o Nuno fala é uma realidade, são inúmeros títulos, grandes celebrações que a gente já ouve de diversos campeões europeus, etc, etc. Realmente ali passam-se coisas extraordinárias. Segundo, o pedido de desculpas que o Nuno queria, eu acho que ainda há um pedido de desculpas desde 1998, naquela célebre taça no Jamor, em que foram corridos à pedrada e paralelepípedos a todos os lados. Acho que também ainda há um pedido de desculpas que ainda não foi feito. E este já tem 20 e tal anos, ou 25, ou não sei o quê. Sobre isto do Sporting de Lisboa, eu queria só falar uma coisa. Eu acho que é Sporting Clube de Portugal, sem dúvida. É o Sporting Clube de Portugal que eu conheço. Agora, se realmente é punido pelo Sporting de Lisboa, avisem muitos sportinguistas, porque há cascóis a dizer Sporting de Lisboa. Avisem-nos também. Ou então quem está ao lado... seguramente cascóis oficiais. Não, eu vou-te mandar as fotografias todas. Agora, há alguém que proíba também os sócios do Sporting de usarem, digamos, esse tipo de cascóis, porque é uma ofensa. Do Sporting usa cascóis. Mas no caso do speaker do Porto será uma provocação, não é? Eu acredito que sim, é lógico, mas se ele pode provocar desaberto e é punido, e os sócios andam com isso, quer dizer, onde é que está aqui a verdade? Sobre as bolas. É que há jogos internacionais e já se sabe que a tradução Sporting of Lisbon. Muitos anos claro. foi feita dessa forma e é natural que nos jogos internacionais se fizessem cascóis também com... Claro, mas deixou alguma coisa está mal no meio disso, não é? Portanto, há uma coisa aí, qualquer coisa. Em relação às bolas, não as chutassem mal, se chutam mal, quer dizer, se calhar alguma delas foi o Paulinho que a mandou para lá para fora. Tu tens justificação aqui para tudo, pelos vistos. Foi o Paulinho, agora deixa-me só acabar. Então, ali toda a gente rouba coisas e ninguém vê nada. Quer dizer, ninguém vê nada. Roubaram-nos bolas, desapareceram-nos bolas, desapareceram-nos carteiras. Ninguém sabe nada. É assim de um momento para o outro, quando vai lá, mas só as bolas, só desaparecem as carteiras e os telemóveis do Sporting. Porquê que será? Expliquem porque é que nunca ninguém disse que houve outro tipo de gestos. E o Porto já ganhou, já perdeu, já empatou, já... Porquê? Onde é que está? Houve uma multa. É porque isto tem algum problema de em 4 jogos não conseguirem... Isto deve ser, em 4 jogos não conseguem ganhar ao Porto. Tem 2 empates e 2 derrotas. Quer dizer, o problema é este. Jorge, houve uma multa ou não houve? Houve uma multa ou não houve? O quê? Por causa da porcaria das bolas, houve uma multa ou não houve? Peço desculpa pela expressão. Não, mas eu estou a dizer... houve uma multa ou não houve? Não me digas que o delegado da Lida teve a olhar para a bancada a ver quantas bolas é que mandaram para fora e que não foram resolvidas. Então, o delegado da Lida é que o Sporting inventou que tinham sido roubadas alguém que disse, olha, que as bolas... ao jogo... Mas alguém acredita que esteja o delegado da Liga a olhar para a bancada a ver os chutes? Alguém que chegou ao fim e disse, olha, desapareceram-nos 10 bolas. Pronto, e o delegado da Liga escreveu a dizer desapareceram 10 bolas do Sporting. E as multas são aplicadas assim porque alguém diz. Estamos a falar de queixinhas das bolas. Estamos a falar de queixinhas da bola. Por amor de Deus. Há excesso aqui também da parte do Sporting, como está a defender o Jorge, Luís Pedro? Ou tem a legitimidade para fazer a caixa ao tenta dar legitimidade. Não estou a falar de falta de legitimidade, é uma coisa distinta. A falta de acertar na baliza, talvez, não é? Podiam acertar um bocadinho. Até foste um pouco mais longe, porque disseste que o Sporting inventou que tinha ficado sem bolas, não é? Portanto, ao pé da legitimidade, a legitimidade até abranda. É óbvio que o Sporting tenta dar legitimidade e não é por Porto ganhar que pode fazer tudo ou que as vitórias justificam tudo. São duas coisas completamente distintas. No capítulo desportivo, mérito ao Futebol do Porto. No capítulo, e no caso concreto deste jogo, do ponto de vista social, acho que o Futebol do Porto, ou os responsáveis do Futebol do Porto, ou os adeptos do Futebol do Porto, não têm aqui qualquer mérito. Obviamente foram subtraídas 10 bolas sem necessidade, só para irritar o rival, e a atitude do speaker do Futebol do Porto, não sendo particularmente grave, serve para irritar sem
O objetivo é apenas irritar, ou seja, não é uma coisa muito grave, mas é uma coisa, digamos, que é infeliz. É uma falta de respeito para com o adversário. Que leitura é que fazes destes dois episódios, Diamantino? Eu estava-me a rir porque, assim, se nós aqui tivermos sempre a fazer a discussão tão redutora, quando o Jorge diz ganhámos 3, ganhámos 4, ganhámos 5, fomos campeões europeus, bem, não há discussão, porque é verdade, é um facto. Este ano tem razão em tudo. E perdemos aqui. Mas não estou a falar. Perdemos aqui nada. Não, perdemos aqui o comentário. Não temos argumentos, quer dizer, é verdade, o Porto ganha, vai ser campeão novamente, possivelmente ganhará a taça, é mais uma dobradinha. E nós ainda ficamos sem argumentos para discutir, seja aquilo que for. As bolas, quanto às bolas. Sabíamos que o Porto tinha tido alguma dificuldade no fair play financeiro, não ter dinheiro. Agora, ter falta de bolas é que já é um exagero. Vão guardar. Já é um exagero. Se calhar vão aparecer no LX a vender ou coisa assim, se calhar. Não, mas é um episódio. Também desapareceram bilhetes. Olha, mas olha, hoje eu vi... Bilhetes para o jogo da seleção também desapareceram. Mas hoje também vi no jogo do Benfica irem bolas para lá e estavam ali, não sei se elas voltaram, que haviam lá uns a tentar meter a bola já não temos muito tempo pela frente em relação ao jogo do Dragão. Pontaria no aquecimento. Ficou também marcado no Dragão pela ausência de Slimani. Hoje temos aberto um televoto que tem a ver com o Slimani e também com o Paulinho. A pergunta que lhe fazemos é quem é o melhor avançado do Sporting. Se acha que é Paulinho, ligue 761-201-501. Se acha que é Slimani, ligue 761-201-502. Já faltam poucos minutos para fecharmos as votações. Nesta altura, com vantagem para Slimani. O Benfica já está em negociações com o Shakhtar por David Neres. De acordo com o Jornal Record, os responsáveis do Benfica já perguntaram ao clube ucraniano quais são as condições pretendidas para libertar o extremo brasileiro. Roger Schmidt, próximo treinador do Benfica, conhece e aprecia as qualidades de David Neres. Viu de perto quando o extremo de 25 anos jogava no Ajax, na Liga Holandesa, a liga em que Schmidt treina, o PSV. O Benfica não está sozinho na corrida por David Neres. O Marselha, o Lyon e o West Ham também estão interessados no extremo. É um jogador que encaixava bem no Benfica, Diamantino? Não conheço muito bem. Vi alguns jogos, mas não conheço muito bem. Mas por aquilo que já li nos vários jornais e por aquilo que já ouvi aqui algumas pessoas também falarem, parece-me um jogador que tem todas as condições para jogar no Benfica. E este negócio até pode ter a ver com o negócio do Pedrinho, por exemplo, que o Shakhtar, não sei, mas parece que já ouvi qualquer coisa. O Luís, se calhar, poderá informar melhor. Não me parece. Que ainda não pagou na totalidade ao Benfica e poderá haver aqui um acerto de contas. Pode haver, eventualmente, algum negócio nesse sentido. Sim, é verdade que o negócio de Pedrinho ainda não está fechado, ainda não foi completamente e daí poder haver esta possibilidade, e sabemos que hoje os jogadores ucranianos, brasileiros que jogam na Ucrânia também e ucranianos, são jogadores apetecíveis, com certeza, infelizmente, pela facilidade que pode haver em função desta guerra, muitos clubes da Europa irem buscar os melhores jogadores ucranianos ou que jogavam na Ucrânia. Os últimos dias ficaram também marcados por uma polémica que teve a ver ainda com a última jornada anterior, não esta, porque hoje, Nuno, e vamos ouvir-te pela primeira vez sobre esta polémica, hoje o Portimonense jogou e ganhou, e Paulo Sérgio voltou a falar sobre aquilo que aconteceu depois do jogo no Dragão, em que foi muito criticado e acha, inclusivamente, que foi atacado na dignidade. Enquanto profissional, achas que isso aconteceu? Foi injustiçado a Paulo Sérgio em relação às opções que tomou no Dragão, ou há algo a criticar nessas opções? Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que as opções dos treinadores são sempre criticáveis. Estão sempre sujeitas à crítica e ao escrutínio, e, portanto, era o que faltava, que as opções de Paulo Sérgio não pudessem ser questionadas e não pudessem ser criticadas. Dito isto, eu também acho que, de certa maneira, no que diz respeito ao Paulo Sérgio, se foi longe demais nas opções que se fizeram. Eu acho que o Paulo Sérgio é um profissional sério, aliás, foi treinador do Sporting. É um profissional sério, honesto. Não creio que o Paulo Sérgio, ele, por decisão dele, tivesse qualquer tipo de atitude que não fosse competitiva, que não fosse com o objetivo de que a sua equipa ganhasse. Coisa diferente é a parceria que nós sabemos que existe entre o Futebol Clube do Porto e o Portimonense. Coisa diferente
é aquilo que nós sabemos, que são as relações privilegiadas entre a administração da SAD do Futebol Clube do Porto e o presidente da SAD do Portimonense. E, portanto, eu não sei que instruções é que, eventualmente, o presidente da SAD do Portimonense pode ter dado para o jogo com o Futebol Clube do Porto. Mas há uma coisa que eu sei. Mas admites que possa ter havido Admito que isso alguma possa ter instrução? acontecido ou não, não faço ideia. Não faço ideia se houve. Mariana, não faço só, ideia se houve. Falou não faço bem ideia se do houve. Paulo Sérgio, dignidade, Não ideias faço ideia dele, se houve, mas não. agora já é influenciado. Quer dizer, é porque não conheces bem o Paulo Sérgio. Se dizes que o Paulo Sérgio é uma pessoa extraordinária, o caráter, e falas tudo bem do Paulo Sérgio, mas pode ser influenciado. Epá, há aí uma contradição muito grande, acho eu. Pronto, eu vou continuar. Eu não faço ideia se o presidente da SAD do Portimonense deu alguma espécie de instrução ou não faço a mais pequena ideia. Então, vou chamar mau caráter, então. Se deu informação, pá, é pior ainda. Então ainda é pior ainda. Estás a ir ao encontro de todos aqueles que os outros disseram. Mas Jorge, tu é que estás a dizer isso, não sou eu. Não, tu é que estás a... Não, essas palavras só podes. Se estás a tentar dizer que alguém da SAD tentou impor isso... Podes fazer todo o esforço que quiseres para que eu não falo. Não, deixa-me lá e para truncares aquilo que eu digo. Só queremos é trocar uma... E para truncares aquilo que eu digo. uma prosa, Não, mas podemos trocar tudo o que tu quiseres. Agora não podes é truncar aquilo que eu digo. E aquilo que tu fazes praticamente. Não trunquei. Afirmaste, começaste a defender o Paulo Sérgio e depois a dizeres que não sabes é se houve influência. É diferente. O Jorge tem-se tornado um bom político. O Jorge tem tornado um bom político. Tem, mas da extrema-direita, do lado do Chega. Epá, que é que eles fazem muito barulho. Aqueles que fazem muito barulho. Não misturos. Estou a falar do estilo. Mas só para concluir, eu não faço ideia se deu ou se não. Há uma coisa que eu sei. O Paulo Sérgio tem todo o direito de fazer a gestão que quiser do grupo dele. E tem todo o direito de achar que dificilmente ganhará o Futebol Clube do Porto. E, portanto, para ele era mais importante, se calhar, ganhar o jogo de hoje e garantir que tinha a equipa a 100%, ou na melhor forma possível, para ganhar o jogo de hoje, do que investir no jogo com o Futebol Clube do Porto, que, se calhar, era um jogo que ele sabia que dificilmente tinha condições para ganhar. E, portanto, eu, o Paulo Sérgio, jamais criticarei pelas opções que tomar. Jamais. Acho, inclusivamente, e repito, que se foi longe demais no ataque que se fez ao Paulo Sérgio. Posto, de facto, em causa a dignidade dele enquanto profissional e enquanto homem. Como prometido, os resultados finais do televoto que abrimos hoje, a pergunta que fizemos foi quem é o melhor avançado do Sporting, se Slimani, se Paulinho. A resposta é clara. A maioria considera que Slimani é o melhor avançado do Sporting, com 75%, apenas 25% para Paulinho. Que leitura é que se pode fazer destes números, Luís Pedro? Podemos fazer a leitura óbvia e que não é surpreendente para os adeptos do Sporting, e eu sei que não são só adeptos do Sporting que votaram, mas alguém deve ter votado com certeza. Slimani é considerado o melhor jogador do que Paulinho, mas isto para os adeptos do Sporting sempre foi. E o regresso de Slimani ao Alvalade tem muito a ver, obviamente, com uma oportunidade de mercado, mas também porque o Slimani é muito querido dos adeptos e é muito querido dos dirigentes. Temos poucos segundos. Isto pode querer dizer que os adeptos estão contra o afastamento deste jogador, Diamantino? Não sei se será. A pergunta que me podes fazer, Mariana, se quiseres fazer, é o que é que eu acho, qual é o melhor jogador. Podes responder, obviamente. Eu acho que Paulinho é melhor jogador que Slimani e acho que Slimani é muito mais goleador que Paulinho. O que é que responderia já agora, Jorge? Eu vou por aquilo que o Diamantino disse. Acho que é um jogador que está mais adaptado ao sistema de Ruben. Eu vou mais isto. Está mais adaptado ao sistema de Ruben. Não acho que seja assim tão iluminado em termos técnicos em relação ao Slimani, mas acho o Slimani mais finalizador. Vamos fechar o nosso programa, até porque o Nuno já tinha dito que votava nos dois. 10 segundos, só para dizer uma coisa, é mesmo 10 segundos. 10 segundos. Esta votação, eu lembro-me de um televoto que não foi feito aqui na CMTV, foi feito num outro canal, a propósito de Nakajima. E na altura os adeptos também queriam o Nakajima no Futebol Clube do Porto quando o Sérgio o afastou. Era um caso muito semelhante. Sobre Slimani vamos seguramente voltar a falar. Esta Liga de Ouro vai ficar por aqui. Obrigado por nos ter acompanhado. Boa noite.